Que tal criar um projeto com o Bundler Vite, fazer um servidor em Node.js com Express, baixar os vídeos do YouTube com a biblioteca do YTDL e converter o áudio com FFmpeg, usando a Whisper AI através do Xenova Transformers com modelo de inteligência artificial online gratuito para você não gastar nenhum real. Aqui você vai usar a YouTube API para fazer o carregamento e controle do vídeo, tudo isso com Vanilla JS avançado, ES6 Modules, Promises, Higher Order Functions e muito mais. Fala Dev, beleza? Mike Brito na área, esse é o Bora Codar número 31, então bora pro código. E aí pessoal, vamos começar então esse projeto bacana. Primeiro agradecendo a Ilana que criou aqui pra gente esse projeto, que é uma transcrição de vídeo com a inteligência artificial. E olha, você sabe que aqui no Bora Codar eu sempre venho trazendo para você a parte apenas visual, né? A parte da interface. Mas dessa vez eu fiz algo diferente e que você vai curtir demais. Eu trouxe para você toda a parte da interface já pré-construída, tá? Vai estar no link que eu vou estar deixando na descrição. Vai ser esse link aqui, ele vai abrir essa página e você vai clicar na parte de MD para você ver todos os links, né, que eu estou mostrando aqui. Clicando na parte de HTML, você vai ter todo o HTML e vai ter todo o CSS. Então, eu vou ir organizando esse projeto por partes e por causa disso eu vou conseguir explicar para você o que fizemos de HTML e CSS, mas apenas explicar, porque o nosso grande foco vai estar no JavaScript. Bacana? Então vamos lá. Para iniciar o projeto, eu vou iniciar aqui uma nova pastinha. Vou chamar ela de Bora Codar, clica aqui, Bora Codar 31, beleza? Vou arrastar ela para cá. Aqui no Visual Studio Code, a gente vai a alguns detalhes aqui, tá pessoal? Primeiro vamos aos plugins que eu vou estar usando aqui, né? Vou estar usando aqui um Material Icon Theme, Omni Theme, isso daqui é o que está funcionando, o resto eu acho que eu não vou precisar, ok? Eu vou abrir o terminal aqui do VS Code com vocês, aqui só para ver qual pastinha que eu tô na pastinha correta, tá? Estando nessa pastinha aqui, a gente vai criar um projeto com o Vite agora. Funciona dessa forma, npm create vite @latest e eu coloco um pontinho porque vai ser na mesma pasta que eu tô, tá? O Vite, ele é um bundler, então significa que ele vai usar aqui ferramentas do JavaScript um pouco mais avançadas e ele vai arrumar tudo isso pra gente, empacotar tudo isso pra gente e devolver depois um projeto muito bem empacotado. Bundler significa empacotador, ok? Então ele cria pra gente, por exemplo, um projeto em qualquer uma desses frameworks e o framework que a gente vai usar é o Vanilla JS. É um framework que na verdade é uma piada, que é o JavaScript puro, tá bom? Vanilla JS é o JavaScript puro e vai ser apenas JavaScript mesmo, tá? Aqui ele já coloca tudo aqui na nossa pasta. Você precisa ter instalado na sua máquina o Node.js, ok? Então você baixa aí, se não tiver instalado, você precisa, porque você tem que rodar agora um npm install. E eu vou primeiro te mostrar qual Node que eu tenho aqui instalado, tá? É o Node 18 e o npm que eu tenho instalado é o 9.5 nesse momento. Então o npm install, ele vai instalar pra gente todas as dependências que o Vite está pedindo. Se você olhar por aqui, ele vai mostrar apenas uma dependência. Só que essa vai trazer outras pra gente, né? E depois ele ainda fala pra gente rodar o npm run dev. npm run dev, ele vai iniciar pra gente um servidor local nesse endereço aqui, que eu vou copiar, vou vir pra cá, abrir uma nova aba e colar aqui. Pronto, esse aqui é o projeto. Agora vamos entender como que funciona um pouquinho mais, tá? Depois a gente ainda vai voltar nesse package JSON pra conversar um pouquinho mais. Mas entenda aqui, através desse index.html aqui, ó, que você tá vendo, nós temos um script do tipo module. Isso é o ES6 Modules, Import, Export, a gente vai usar muito nessa aula, ok? Inclusive dentro do Explorer nós temos um conteúdo muito rico só sobre o JavaScript ES6 Module, que é muito importante, no JavaScript moderno, ok? Então ele vai puxar esse arquivo main.js. E aqui está um dos grandes segredos de a gente usar o Vite. Por exemplo, eu estou adicionando o CSS através do JavaScript, ok? Tem outras coisas que ele faz também, mas eu estou adicionando através do JavaScript. Então o que eu vou fazer? Dessa linha 2 para baixo, eu vou apagar tudo, ok? Você seleciona tudo e apaga, tá? Inclusive eu vou apagar tudo mesmo. Tudo que tem nesse main eu vou apagar e a gente vai começar tudo do zero, tá? Eu vou criar uma pastinha aqui chamada source. Nessa source eu vou colocar o main, ok? Na hora que eu mover aqui, eu tenho que dar uma olhada no meu index.html e ter que atualizar aqui. Ele vai estar na /source/main, ok? Tá atualizado. Eu nem precisaria me preocupar com isso, porque na verdade a gente vai puxar o projeto de outro lugar. Esse .svg, javascript.svg, eu não preciso, eu vou deletar ele, ok? Esse counter eu vou deletar ele. Bacana. E eu vou criar uma pastinha aqui chamada styles. Na verdade é a pasta, né? Tem que clicar nesse carinha, styles. Esse style aqui eu vou deletar ele. Tá. Na pasta public eu tenho aqui um vite.svg, eu vou deixar ele. Então como que está a estrutura do meu projeto nesse momento, né? Dá uma olhadinha comigo. Nós temos um index.html aqui, ok? Nós temos um source main aqui e nós temos um styles vazio, tá? Então vamos começar com o nosso index.html e eu vou puxar ele desse
link, lembra que é um link exatamente igual esse aqui, ó, que eu estou deixando na descrição, tá bom? E aí você vai vir na parte de HTML e vai selecionar tudo. No meu é Command A, no Windows ou Linux, Ctrl A. E aí você vai fazer um Command C, se for no Mac, ou Ctrl C, se for no Windows e Linux. Volta para o seu index.html, seleciona tudo e apaga, Ctrl V para colar, ou Command V para colar. Nessa parte agora, você vai encontrar aqui um SVG aqui na linha 14, ok? Vou só aumentar um pouco mais, a gente tem um campo de divisão melhor. E ó, da linha 14 eu simplesmente fechei aqui e vou dar um clique aqui, com o Shift selecionado, vou dar outro clique aqui no final, que ficou na linha 18, e vou dar um Ctrl X, se for Mac, Command X. Aqui onde está Public, eu vou simplesmente colocar um novo arquivo, vou chamar de logo.svg e vou colar aqui. Essa é a nossa logo. Aqui nessa parte eu vou colocar um image, dar um enter e o source está em logo.svg, ok? Aqui eu coloco o logo. Presta atenção que legal, o Vite não preciso colocar /public /logo. Eu simplesmente coloco /logo e ele já entende que é dessa pasta public. Aqui nós estamos usando também nesse projeto, pessoal, o Phosphor Icons para ser os ícones do nosso projeto. É somente um ícone que ele está usando aqui, que é esse ícone aqui, tá bom? Esse aqui também, são dois ícones que ele está usando aqui nesse projeto, através do Phosphor Icon, bacana? E aí, o restante do projeto é simplesmente uma organização, tá? A gente criou um formulário que vai na parte de cima. Nesse formulário eu tenho um labelzinho, depois eu escondo ele através dessa classe, aí eu vou ter um local para colar a minha URL. A ideia de esconder o label, se você lembrar bem, é que ele vai mostrar apenas esse input, do jeito que você está vendo aqui, ó, apenas o input, e o label ele serve para acessibilidade, né? Eu tenho aqui um xizinho, tá aqui o xizinho, bacana. Tenho aqui um botão de transcrever. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho nessa parte main, onde eu vou colocar o vídeo do YouTube depois com JavaScript. Então eu já deixei aqui o campo de vídeo, a tag de vídeo, para colocar depois com JavaScript. Eu tenho a parte de transcrição, que é simplesmente o botão de copiar e colar. E também a parte de conteúdo, tá? E perceba que ele tem um jeitinho aqui, que a gente vai conversar um pouquinho depois, o jeitinho que eu arrumei aqui, ok? Para ele poder seguir o padrão que o layout, que todo o design aqui da Ilana fez pra gente, tá bom? Se você olhar bem, o padrão é que quando eu passar o mouse em cima de algum lugar, e você pode ver nessa parte do Style Guide, ó, o padrão é que quando eu passar o mouse em cima, ele vai ter aqui um fundo cinza e também vai ter um fundo roxo para cada grupo de palavras, ok? Eu vou depois explicar como que eu escolhi o grupo, né? Mas já dá para explicar agora, inclusive. Eu escolhi o grupo de palavras a cada 3 palavrinhas, tá? A cada 3 palavras a gente vai ter esse span aqui. Significa que quando eu passar o mouse em cima ele vai ficar roxinho. Então eu deixei esse como modelo, só porque a gente vai precisar desse modelo todo aqui, essa parte, lá no JavaScript daqui a pouco. Então eu deixei ele aqui, tá? E o restante é simplesmente escolha de estruturação do HTML para ele poder suportar tudo que a gente vai colocar nos estilos. Bom, se eu olhar esse projeto agora, eu vou ver ele dessa forma. Uma label, um input, o xizinho, vou ver um botão aqui, vou ver o botão de colar, aqui tem o span, aqui é o time, né? Aí tem um P e cada uma dessas partes está feita a cada 3 palavrinhas um span para a gente poder passar o mouse em cima daqui a pouco. Muito bem, então a parte do HTML é basicamente isso. Não vou precisar de alguma coisa agora, mas daqui a pouco eu vou precisar colocar um negocinho aqui. Mas vou fechar por enquanto, A logo deve estar por aqui branca, eu não estou conseguindo ver, mas ela deve estar por aqui. Daqui a pouquinho a gente vai ver. Na parte aqui do Style CSS, eu fiz dessa forma para você vir comigo. Temos um global aqui, tá vendo? Aonde está global, na linha 1, vou dar um clique aqui, ainda abaixando um pouco até a próxima palavrinha que é o base, ó, tá vendo? Linha 65, eu vou dar um outro clique aqui com Shift selecionado. E vou dar um Ctrl X, se for o Windows, Command X, sendo no Mac, tá? Aqui eu vou criar um arquivo chamado global.css e vou colar aqui. O que isso daqui está fazendo então? Resetando o meu CSS, né? Deixa eu agora apagar essas partes aqui. Eu estou colocando uma coisa padrão, esse padrão aqui inclusive já veio pelo Vite, o Vite colocou isso aqui pra gente, tá? E eu nunca sei se é Vite ou Vite, mas tá tudo certo. Eu arrumei aqui a questão dos links, ok? Questão meio que geral de links aqui. Aliás, nem fui eu que arrumei, isso aqui foi o próprio Vite que arrumou. Inclusive, como eu não tô tendo links aqui, bem me lembro, não tô tendo, eu nem preciso dessas linhas aqui, tá? Se você quiser apagar também, pode apagar aí. Eu criei umas classes utilitárias, grid, flex, arrumei a logo. Então veja comigo que aqui no index.html a gente está usando uma classe utilitária aqui, flex, outra aqui, grid, tá vendo? Flex, isso tudo é classes utilitárias que eu criei. Criei uma utilitária para esconder o label. Então se você olhar aqui comigo, você vai ter aqui na parte do label, ok? Isso aqui é o Screen Reader Only, tá? SR Only. Isso aqui é inspirado inclusive lá pelo Tailwind.
a criação dessa classe, que ela é muito mais robusta no Tailwind, mas isso aqui foi o suficiente para esse projeto. E arrumei a scroll bar aqui, que fica aquela partezinha aqui. Você viu que estragou todo o layout aqui, né? Eu vou até voltar para não estragar, eu vou deixar aqui. Então, a scroll bar para poder fazer essa barrinha coloridinha. Não tem no layout, por isso isso aqui é uma coisa extra que eu fiz, tá bom? Bom, assim que eu tenho esse Global CSS, eu posso vir no meu main.js e fazer o meu import. Então, import, aí eu coloco aqui, voltando uma pasta, eu vou encontrar o meu styles e vou importar o Global CSS. É assim que funciona e é uma maneira bem legal pelo JavaScript. Eu simplesmente estou importando, estou puxando esse CSS aqui para dentro. O bundler, o empacotador do Vite, ele entende que isso daqui vai ser um CSS e depois ele vai arrumar isso daqui de uma maneira mais adequada possível. Então, se eu voltar aqui agora e atualizar essa página, inclusive, deixa eu salvar aqui, deixar tudo salvo, né? Verificar aqui no meu script, eu coloquei ele aqui. Ah, sim, muito bem. Aqui eu acabei deletando o script, não tem problema, que é pra gente colocar juntos mesmo, tá? O script que eu preciso puxar é o script. Você vai colocar aqui type igual a module, pra gente poder justamente usar o import export. E aqui você vai colocar o source dele como /source /main, JS, tá bom? Salva o seu projeto. Volta para cá, agora sim, a gente consegue verificar que o CSS já foi colocado. Voltando lá no nosso projeto, no link do nosso projeto base, né, o inicial de tudo, da linha 67 até a linha 84, eu vou selecionar tudo, Ctrl C, então eu vou criar um arquivo aqui no Styles chamado base.css, Ctrl V. Tá? Posso apagar essa parte. E aqui então eu arrumo alguma coisa no nosso body. Inclusive boto um display flex que eu poderia estar usando no nosso utilitário, mas tá tudo bem, deixa assim mesmo. Aqui eu coloco uma largura mínima, uma altura mínima e uma cor de fundo. Além do mais, eu arrumo também o nosso app, né? Então você vai perceber que eu gosto geralmente de colocar dentro do body uma div que vai ter todo o nosso aplicativo. E aí essa div, ela tem aqui um padding bacana, tá? Uma largura e uma altura bacana também pra gente. Então se eu salvar isso daqui, voltar pra cá, pouca coisa mudou. Praticamente nada mudou ainda. Por quê? Porque se você lembrar comigo, eu preciso importar agora, né? Import de styles o base CSS. Eu preciso fazer isso, né? Então agora que eu tenho ele, se eu voltar para cá, algo mudou, tá bom? Já tem algo diferente aqui. Bom, continuando, a gente tem essa parte de form aqui. Então você já entendeu da linha 86 até a linha 149, Ctrl C, cria um arquivo form.css, Ctrl V, salva, adiciona o arquivo aqui, form CSS, e aqui a gente pode dar uma olhada no que ele está fazendo, tá? Ele está somente arrumando as margens, larguras, espaçamentos dentro do form, está arrumando ali como que vai ficar o nosso input, tá? No input, geralmente, eu gosto de tirar, se você olhar aqui comigo, esse input, ó, form input wrapper, você vai perceber que esse input aqui eu gosto de tirar o padrão que ele tem e colocar o padrão de input aqui, nesse wrapper. Então é por isso que aqui, ó, a gente tem o focus within, significa que quando ele tiver com foco dentro, ele vai ser alguma coisa arredondada, vai ter uma borda, vai ter um background, é ele que tá mudando, tá? E aqui, nesse input wrapper normal, inclusive isso aqui é uma repetição que eu não precisaria ter, tá bom? Posso tirar aqui tranquilo. Então ele vai conter aqui mais algumas coisas. Eu posso até observar que tem uma duplicidade aqui, ó. O flex, eu também posso tirar isso aqui e já explico, tá? Quando eu fui construindo esse layout, eu fui puxando as coisas ali do Figma. Então, ao puxar do Figma, às vezes vem os padrões do Figma e por isso que tem duplicidade de código, não tem problema. Mas aqui a gente arruma apenas, então, no input wrapper, a visualização dele como um input em si, sabe? Daí, ó, esse all onset é o que a gente tira todas as definições de um input para meio que resetar ele através dessa linha aqui e depois a gente coloca as coisas que a gente quer nele, tá bom? Um detalhe importante para quem já faz CSS comigo há muito tempo vai perceber esse box size em border box aqui nesse input. E eu vou explicar, olha que legal. A gente faz isso geralmente no início da aplicação, lembra? Para todos os campos, a gente coloca o box size em border box. Entretanto, quando você faz um all onset, ele simplesmente tira tudo que foi feito para essa tag até agora, ok? Então ele pega tudo e ele tira todas as definições, inclusive o box sizing border box, por isso que eu repito ele aqui, bacana? Então essa aqui é outra parte de aprendizado também. Aqui eu faço uma validação, pessoal, uma coisa que eu descobri bem legal enquanto estava fazendo esse projeto é o seguinte, vou até comentar essa parte, vamos voltar para cá e eu vou te mostrar. Aqui não apareceu dessa vez, mas quando eu coloco assim, ó, não apareceu porque eu simplesmente, né, tirei ele daqui, mas ó, no input eu gostaria de ter um text decoration underline, só que ele acaba aplicando para o placeholder também, e eu não consigo tirar ele do placeholder, é uma loucura. Então ele fica aqui no campo, tá? Mas ele fica também no placeholder, é estranho. E não deveria, no placeholder, conforme layout, né? O placeholder é esse carinha aqui, ó. Cadê o nosso input? Aqui, ó. Não deveria ter linha sublinhada.
tá? É só quando tiver texto. E ele acabou colocando pra gente. Não tem problema. Então a gente vem com essa opção aqui. Se ele tiver válido, aí sim coloca esse underline aqui, tá bom? Muito bem. Eu posso analisar com vocês agora como que tá aqui. Inclusive, esse botãozinho, agora que eu percebi, ele some, né? Essa bolinha, ela some quando... então, ó, input valid. Vamos fazer dessa forma. Você e eu fazendo uma coisa nova aqui, tá? Quando o input estiver na posição valid e ao lado dele, né, tem um i, então quando não tiver ou não tiver válido, not input valid, a gente vai colocar no display como none. Deixa eu só ver aqui. Aqui tá ao contrário. Assim, display none. Então ele não existe. Quando tiver válido, aí ele coloca o xizinho pra gente, tá bom? Então já fizemos juntos essa parte aqui. Eu acho que é uma coisa que eu esqueci, eu não percebi enquanto estava fazendo, não tem problema. Muito bem. Você percebeu que eu só vim falando, ó. Se não tiver o input valid, o izinho, então ele fica no display none. Quando tiver, ele aparece o botãozinho normal lá, tá? Bom, a gente tira também todas as configurações de botão aqui pra gente fazer nossas próprias configurações. Tá tudo certo aqui, as coisas que eu coloquei. Penso eu. Esse hover, mais uma vez, é uma repetição de código que não precisa. Foi coisa ali do Figma que trouxe pra gente. Muito bem, então temos um hover, temos as coisas funcionando, show de bola. Voltando aqui pro nosso projeto, a gente tem a parte do transcription, linha 151, até a linha 234. Essa é a maior parte do nosso projeto. Ctrl C, transcription.css na pasta style, Ctrl V, ok? Pra gente não esquecer, vamos vir no main, vamos só duplicar essa linha, Ctrl C, Ctrl V bem rapidinho, que ele já faz isso, transcription.css, salva. Agora vamos analisar. Aqui ele vai arrumar o nosso main. O main é toda essa parte cinza? Não sei se isso aqui é cinza, né? Essa parte aqui um pouco mais clara é todo o main, tá bom? Bom, a gente coloca um wrapper também, então quer dizer, além do main a gente tem mais uma camada, tá? Daí essa camada ela vai ter essa partezinha aqui, que vai dividir em dois, tá bom? Se bem me lembro, essa parte do... Eu posso olhar com vocês, essa parte a gente vai ter um grid aqui, ó, um grid, legal? Muito bem, aí a gente vai ter a parte do vídeo, eu uso aqui uma propriedade chamada Aspect Ratio, que ela é para manter uma proporção de 16:9, é a proporção de vídeo geralmente que a gente tem por aí, tá? O Full HD, essas coisas assim, sabe? 1080 por... como é que era? 1920 por 1080, é o 16:9, é o famoso 16:9, tá? Então a gente mantém ele aqui. Algumas outras configurações também vieram, a maioria delas ali do Figma. Tem um iframe ali que a gente vai usar mais tarde, que vai ser o YouTube API que a gente vai usar, que vai colocar pra gente. Por enquanto, o vídeo, ele é apenas uma div, tá? Mas depois essa tag aqui, ela vai ser meio que convertida para um iframe. Então eu já deixei ela arrumada aqui a 100%, ou seja, vai ocupar toda a parte que tem dentro do vídeo, tá? Ali a gente também tem um content wrapper, é para ele também fazer uns cálculos bem interessantes de manter o texto somente dentro do próprio tamanho que tem esse vídeo. Então do tamanho que tiver esse vídeo, aqui na lateral, ele vai manter o tamanho, do contrário ele vai colocar uma barrinha assim para a gente poder passar esse texto, né, para cima e para baixo e tudo mais. Muito bem, o que mais que a gente tem aqui? O chunk, eu chamei de chunk, e a gente vai usar talvez essa palavra um pouco mais, algumas vezes mais. Chunk significa cada um desses bloquinhos aqui, ó, desses spans, tá vendo? Cada um dos pedaços, né? Chunk significa então pedaços, e são os pedaços que a gente vai ter de textos, e aí a gente vai separar eles dessa forma. Então eu chamei de chunk, na verdade o certo seria chamar de chunks, deixa eu ver aqui, ó. Não, é um chunk mesmo. Então um chunk vai ser um pedaço que vai ter o tempo do vídeo, vai ter todo o texto e aí pedacinhos de texto. Então um chunk é todo esse pedaço aqui, ó, tudo esse, tá? Com o tempo de vídeo, que a gente vai ter mais tarde muitos tempos, né? Vamos olhar aqui na parte do projeto. E se você olhar comigo, a gente vai ter muitos desses pedaços. Então, isso aqui é um chunk, isso aqui é um chunk, isso aqui é um chunk. Um chunk é composto, então, por um tempo, por um P, que é o texto todo, e cada conjunto aqui que eu escolhi colocar de 3 em 3, depois eu posso até explicar um pouquinho a lógica que eu fiz para isso. Devo explicar e a gente vai construir junto essa lógica, né? Então, cada um desses pedacinhos ali, a gente vai passar o mouse em cima e ele vai fazer dessa cor ali, tá bom? Bom, vamos analisar o que mais, então, dentro do chunk, então eu vou arrumando cada uma das coisas. Eu posso até olhar se tem duplicidade de código também, código, flex aqui, ó, poderia tirar um pouquinho de código, colocando um flex aqui, tirando esse aqui do time eu teria que colocar também, para não estragar as coisas, né? Então, class, flex, ok, bacana. E aí, então, a gente vai arrumando cada um do P, quando eu passar o mouse em cima ele fica um pouco cinza, quando eu passar o mouse em cima do span, ele vai ficar aqui, ó, o mouse em cima do span ele vai ficar um pouco dessa cor aqui, e tá tudo certo. E aí, então, a gente vem com esse resultado, que tem esse pedacinho aqui, passei o mouse em cima de tudo, fica cinza, e o mouse em cima só da parte do span, ele vai ficar dessa forma aqui. Tá faltando mais coisa? Claro que tá faltando. A parte do copy, tá? Então da linha 236 até a linha 266, segurando o Shift, dou um clique lá, Ctrl C, Ctrl V aqui, volto para cá, crio um novo arquivo, copy.css, Ctrl V, colo aqui. Essa parte do copy, mesma coisa, estou resetando o botão, vou ajustando esse botão aqui do jeito que fica mais interessante. Quando eu passar o mouse em cima ele vai ter uma ação, quando eu clicar nele
ele vai ter uma outra ação, tá? Daí ele vai meio que sumir as coisinhas. Eu não sei nem porque eu coloquei appear, mas tudo bem. Mas o que ele vai fazer aqui, ó? Se você voltar comigo, vamos adicionar o botão no nosso projeto. Então, aqui eu copy, volto para cá. Muito bem, então ele vai, quando eu clicar nele aqui, e o JavaScript vai adicionar uma classe nele, ele vai mudar desse estado, né, para o estado que está sendo mostrado aqui nessa parte do nosso Style Guide aqui, ó. Ele está mostrando que tem que ficar esse estado aqui, tá bom? Então o JavaScript vai adicionar uma classe que vai fazer essa transformação desse estado pra gente, tá? Nós vamos construir isso, fiquem tranquilos. Só saibam que a gente vai usar mais tarde essa classe aqui, provavelmente. Hover, tem uma classe que a gente vai usar. Eu acho que é essa aqui mesmo, tá? Porque a gente vai trocar para um xzinho e tudo mais. Bom, fica tranquilo. Posso fechar isso aqui, posso fechar esse, posso fechar esse, posso fechar esse e esse. E aí a gente vai ter o último que é o loading, tá? Então vou salvar aqui, vou selecionar toda essa parte, pessoal. Tudo que sobrou aqui, vou vir para cá e vou escrever aqui loading.css. Presta bastante atenção nessa parte, porque essa daqui não tem no layout lá no Figma. Então provavelmente você nem fez essa parte. O que acontece? Em algum momento a gente vai precisar fazer o download do vídeo, conversão do vídeo em áudio, a gente vai precisar usar a inteligência artificial para fazer toda a transcrição, e isso ele vai adicionar um loading pra gente. Esse loading, ele vai ficar... Agora, deixa eu salvar, deixa eu adicionar aqui e eu vou te mostrar com calma, tá? Vai funcionar assim, ó. Se você olhar aqui comigo, tá tudo bem feito aqui, né? Tudo certinho do jeito inicial, tá? Quando a gente lá com o JavaScript começar a fazer o carregamento das coisas, aqui vai ter uma classe e ela vai chamar loading, tá? Quando isso acontecer, percebe que ficou uma tela preta. Ele vai procurar aqui um data-message e vai colocar aqui uma mensagem de carregamento. A gente vai fazer isso pelo JavaScript. Olha aqui, ó, uma mensagem de carregamento. Perceba que ela fica piscando, tá? Perceba que ela fica piscando. Tudo isso está sendo feito através dessa parte de código, aonde a gente fala que o conteúdo desse elemento que a gente criou através todo do CSS, só por causa dessa classezinha que a gente colocou aqui, ó, foi criado um elemento aqui, nessa parte aqui, tá? É um elemento chamado de before, ok? Ele foi criado aqui, escondidinho. Aí a gente simplesmente posiciona ele de maneira absoluta, deixa ele todo esticado lá, arruma o texto da maneira que a gente quer, tudo ao meio, coloca uma cor, deixa ele por cima de tudo, arruma as fontes e arruma também uma animação ali de ficar, eu coloquei breathing, tipo respirando, sabe? Legal? E aí também ainda trava o body para ele não ter nenhum tipo de overflow, ou seja, não ter nenhum tipo de barrinha aqui, tá? E o grande lance é isso, ele vai ler essa mensagem que a gente vai colocar aqui depois, tá bom? A gente vai acabar colocando ela aqui com o CSS. Tá? Com o JavaScript. A mensagem é lida pelo CSS, mas a gente vai colocar com o JavaScript. Então eu vou deixar só esse data message, tá? Data, data, o que você quiser chamar. E aí, tirando a classe, você vai perceber que não tem nada acontecendo aqui. Legal? Muito bem, então, praticamente tá tudo feito. Acho que bora codar 31, não? Tô um pouco perdido aqui nos números, deixa eu ver. É que agora eu me confundi. Qual que é o número desse bora codar? Esse é o... Tá bem. Aqui, 31, desafio 31. Eu tinha colocado o texto errado lá. Muito bem, pessoal. Então, toda essa parte aqui, eu economizei tempo de aula, né? Eu poderia fazer toda essa criação com vocês em aula, mas a gente vai ter um grandíssimo trabalho com JavaScript aqui, mas olha, vai ser gigante mesmo. Já espero que vai ser um bom tempo de aula, então aqui a gente fez em menos de 30 minutos, né? Essa parte. Mas o que vai vir por aí é muita coisa. Espero que então até aqui você tenha organizado o seu projeto igual está o meu aqui, beleza? O que a gente vai fazer nessa parte do vídeo agora é iniciar quando eu coloco aqui, pessoal, o texto, né, o link, eu preciso fazer o carregamento desse link. Então o que a gente vai fazer é simplesmente pegar o link, tá? Pegar o vídeo do YouTube e fazer o carregamento do vídeo aqui nessa parte. Então esse bloco vai ser para isso. Portanto, eu vou criar aqui um novo arquivo, eu vou chamar ele de form.js. Eu vou importar esse form, tá? Então aqui eu vou deixar tudo que é de style, e aqui eu vou deixar os imports que não são de styles, né? Então aqui vai ser o import do nosso form.js, ou seja, ele vai pegar o arquivo que está aqui, tá? Que está nessa mesma pasta. Isso aqui significa que eu estou na pasta local, procuro o arquivo form dessa pasta local e importo. Então o que ele vai fazer aqui nesse form? Eu vou primeiro pegar um const form, é igual a um document query selector, e nesse query selector nós vamos procurar o nosso form, hash form, tá? Veja bem, tudo que nós fizemos aqui nessa primeira parte de HTML e CSS, tudo que tem aqui nesse front editor entre HTML e CSS, tudo isso, cara, até o módulo 3 ali do Explorer você consegue fazer, tá? Você vai encontrar algumas informações ali que vai te deixar tranquilo para fazer. Agora, a partir ali do módulo 5, 6... 5, se bem me lembro do Explorer, você vai entender muito sobre, claro, o JavaScript, né, no módulo 4, mas entender muito também sobre a DOM, que é isso aqui, tá? Você tá pegando aqui do HTML,
uma coisa bem simples, tá? Você está pegando esse formulário aqui e referenciando ele. Agora a gente tem o controle dele através do JavaScript. Então, para esse controle, eu preciso pegar o form e adicionar um evento nele. O evento é de submit. Toda vez que nós clicamos num botão que existe dentro de um form, tá? Um botão que existe dentro de um form, se ele não tiver com nenhuma outra especificação aqui, esse botão vai fazer o envio desse formulário. Só que nós não queremos enviar, por isso eu vou pegar e por aqui eu vou controlar todo o envio. Então submit é o envio, tudo que eu preciso aqui é de uma função, eu vou colocar uma função curta aqui e vou pegar o e, que é o evento, tá bom? O evento é o de submit, é o evento de envio, e aqui essa função curta chamada de arrow function, também JavaScript moderno, a gente vai simplesmente pegar o e, que é o evento, e a gente vai colocar aqui um prevent default, ou seja, default significa padrão, tá? Prevent significa para você evitar o padrão. O padrão dele é enviar esse formulário. Quando eu coloco essa linha, eu bloqueio o envio do formulário, tá bom? Então aqui eu estou bloqueando o envio. Para que eu estou fazendo isso? Para que toda vez que eu clicar no botão aqui, eu acho que eu posso clicar aqui. Toda vez que eu clicar nesse botão, né, que eu tiver um link aqui e clicar nesse botão, ele não vai fazer nada com o meu formulário, tá bom? Não vai atualizar minha página nem nada disso. Aqui agora eu vou precisar de uns detalhezinhos. Primeiro eu vou usar um bloco try-catch. Try-catch é um bloco de tratamento de erros que a gente tem no JavaScript, onde ele vai fazer um try, ou seja, ele vai tentar fazer uma coisa. Essa coisa vai ser, eu vou chamar de start loading. Nós vamos fazer o nosso evento de colocar aquele loading na página, sabe? Então ele vai tentar fazer um load aqui, daqui a pouco ele vai pegar o form, daqui a pouco a gente vai fazer o load do vídeo, tá bom? Então eu vou fazer por enquanto assim. O catch é quando eu tenho erros. Quando eu tenho erros, eu posso já colocar, por exemplo, no meu console log, tá bom? Um erro aqui, esse erro aqui é o de submit, né? Então submit error, eu vou colocar aqui e vou falar qual é o erro que eu capturei. E a gente tem também dentro do bloco try-catch uma parte chamada finally, ou seja, finalmente, depois de seja dado certo ou seja dado errado, ele vai fazer alguma coisa no finally, que vai ser o stop loading da nossa aplicação. Essas funções aqui, start loading e stop loading, não existem agora. Então eu vou criar aqui um arquivo, eu vou chamar esse arquivo aqui de loading.js, tá bom? Loading, ou pode ser loader, tanto faz, eu vou deixar loading mesmo, tá? E aqui, ó, a gente vai começar a exportar funções. Então eu vou exportar a função start loading, ok? E vou exportar a função stop loading, que é o que a gente vai criar, tá? Então o que ela vai fazer? É simples, a função de start loading, ela só precisa achar no meu documento qual que é o meu document element. Document element é aquele HTML, tá bom? E na lista de classe dele eu vou adicionar uma classe chamada loading. Bem simples, né? Isso aqui é a addon básica de tudo, tá? Então no meu documento eu vou procurar o meu document element, que vai ser o meu HTML. Na lista de classe eu vou remover o loading. Então é isso que ele vai fazer. O start e o stopping está fazendo apenas isso, tá bom? Então, toda vez que eu clicar no meu botão de enviar, ele primeiro não vai enviar o formulário, depois ele vai tentar fazer, ele já vai iniciar o loading. Se tiver algum erro, ele vai passar essa parte e ele vai parar o loading. Não adianta nem eu tentar fazer alguma coisa agora, porque isso vai acontecer tão rápido que eu não vou nem ver o start, e muito menos ele parando, porque vai ser super rápido agora, tá? Eu vou criar aqui uma função, vou exportar também essa função, ela vai ser a loading message, tá bom? E aqui eu vou passar uma mensagem, e aqui vai ser aquela estratégia que eu falei. De lá do nosso document element, o que a gente vai fazer? A gente tem um dataset, e a gente vai pegar o message e vai adicionar a mensagem. Isso aqui vai literalmente pegar esse cara aqui do HTML. Nesse data message, ele vai adicionar qualquer coisa que eu colocar aqui que vai ser passado por essa função loading, tá? Então, voltando aqui para o nosso form, eu vou precisar desses carinhas ali. Então, eu vou importar o start loading, tá? O stop loading e o loading message. Perceba que ele já faz automaticamente para minha correção aqui, ele já coloca, ó, estou importando start, stop e loading message de *loading, tá? Tudo isso, módulo 5 do Explorer é explicado com muita tranquilidade sobre o S6 Modules, tá? Então aqui eu poderia startar o loading, mas antes de startar ele, eu poderia colocar uma mensagem, tá bom? Então o load message iniciando, vamos colocar iniciando a aplicação. Vou deixar só isso aqui, tá? A mensagem. Se você quiser ver agora a mensagem comigo, abre aí com F12, a parte aqui do DevTools, eu vou deixar aqui no cantinho. Você vai ver que esse data message está vazio.
Quando eu colocar aqui em transcrever, depois eu colocar o campo, né, que é obrigatório, colocar em transcrever, perceba que apareceu ali, ó, iniciando a aplicação. Lembra que eu falei que nem adianta eu querer fazer isso agora, porque é tão rápido que aparece e some o loading, mas através desse data message ou data message, você consegue ver que ele funcionou todas as etapas da nossa aplicação. Chegou aqui, terminou, né, não teve erro nem nada, mas ele já parou o loading. Bom, agora aqui eu coloquei que a gente vai precisar pegar o nosso form, né? Pegar o form significa que eu quero pegar os dados do meu formulário. Vamos só analisar comigo o seguinte, aqui na parte de formulário a gente está trabalhando com isso aqui, tá bom? Se o formulário ele tem inputs e esse input ele tem um name, eu consigo pegar o dado, ou seja, o valor que está dentro desse name, ok? E eu só preciso do nome URL, por exemplo, tá? Então, como que eu vou fazer? Vou fazer aqui um const form data é igual a um new form data e aqui dentro eu passo o form. Isso aqui ele está criando uma maneira agora de eu capturar, por exemplo, a URL através do form data.get URL, ok? Isso aqui é uma API do browser mesmo e ele vai pegar todos os campos que tiverem lá de name, todos, né? Nesse caso a gente tem um só, tá? É só esse aqui, mas ele pega todos os campos de um formulário gigantesco e ele organiza ali para mim. Sempre que eu precisar pegar um dado, eu posso usar o .get do form data e eu pego o dado que eu quero. Então aqui eu tenho a URL ou URL no meu vídeo, console log URL. Eu dou uma risadinha porque o inglês é muito fresco, né? Mas é legal. Então, ó, aqui vem no console aqui comigo, tá? Nessa parte aqui. Coloca a sua URL e coloca transcrever. Você vai ver ela ali funcionando, tá? Então até essa etapa do vídeo você tem que conseguir ver isso aqui legal, porque a gente está tendo agora a nossa URL aqui para a gente fazer o carregamento do nosso vídeo, tá? Esse carregamento do vídeo, como que vai funcionar? Eu vou criar uma função loading video. Eu vou escrever ela já aqui, ó. Vai ser load video URL, tá? Então eu estou passando a minha URL para esse load video. Vou criar aqui um novo arquivo, vou chamar ele de youtube-api.js, tá? Bom, da onde que a gente vai pegar esse YouTube API agora? A gente vai olhar dentro desse documento que eu deixei no link para vocês, eu deixei várias coisas ali. Eu deixei informações do Vite, deixei informações do Phosphor Icon, se você quiser saber mais. Deixei informação do Google API, depois vai ser esse Transforms aqui, mas aqui tem esse link aqui, ó, Developers, Google, iFrame, Getting Started, tá vendo? Vou copiar esse link aqui, vou abrir uma nova tab e vou colar ele. Depois de um certo tempo de carregamento, né, ele vai demorar um pouco. Aqui ele fala exatamente o que eu preciso fazer, tá, para iniciar o meu documento. Ele fala que eu preciso dessas informações aqui no mínimo, tá? Então, ó, vou copiar essa informação, Ctrl C, vou vir para cá, Ctrl V, tá? Vou apagar isso aqui. O que ele está fazendo? Ele está criando pra gente uma tag, script, ele está puxando o iframe do API, iframe API do YouTube, ou seja, uma ferramenta do próprio YouTube. Aí ele está pegando o primeiro documento script que ele encontrar lá na página e vai inserir a nossa tag script. A nossa tag é uma tag do YouTube, tá? Isso aqui é uma maneira de você trazer a API do YouTube para o seu projeto, ok? Aí, lembra que eu estou exportando uma função chamada chamada load video, tá bom? Passando aqui uma URL. O que eu vou fazer aqui, eu vou colocar aquela loading message. Essa loading message vai ser, que tal, carregando vídeo do YouTube, tá? Essa vai ser a mensagem que eu vou colocar. Aqui, eu vou simplesmente fazer o seguinte. Eu tô mandando uma URL grande, né? Só que esse iframe aqui, ele precisa apenas, tá? Eu vou te mostrar como que ele funciona aqui, ó. Vou começar uma window, YouTube Player, vai ser no. O que significa esse tipo de dado no? Significa que eu deveria ter alguma coisa aqui, mas eu não tenho nada. Eu estou iniciando na window porque eu quero deixar ela disponível no meu aplicativo inteiro. Então, apesar de eu estar iniciando aqui, depois eu vou precisar desse carinha em outro lugar da minha aplicação. Então, já estou deixando ele aqui inteiro, tá? E aqui, então, eu vou pegar do meu window, YouTube Player. Eu preciso criar um novo YouTube.player, tá? .player. Opa, eu acho que eu errei aqui. YouTube Player. E aqui eu tenho que falar qual é a ID do vídeo que eu tenho no meu projeto. A ID do vídeo, ó, eu preciso de uma tag vídeo e preciso de um ID. Beleza? Vou copiar esse cara aqui, vou vir para cá e colar aqui. Show? E a segunda parte é o ID do vídeo. Eu tenho que ter o ID. E aqui é importante, tá? A gente está colocando, na nossa aplicação, a gente está colocando um link inteiro. Eu preciso apenas desse finalzinho aqui, ó. Depois desse V igual, né, interrogação V igual, eu tenho o ID do vídeo. Eu preciso extrair só esse pedaço. Para extrair só esse pedaço, eu vou criar uma função, acho que eu não preciso nem exportar. Eu vou criar uma função getVideoID
URL, ok? Ela vai servir para a gente fazer o seguinte. Eu vou pegar através da URL e vou extrair a parte 1 e a parte 2, tá? Parte 1, parte 2. Eu vou fazer uma URL split. E aqui eu vou passar que eu quero interrogação v igual. Deixa eu mostrar isso aqui para você em tempo real. Que tal? Olha só. Se eu tenho aqui um let URL, aqui eu vou copiar essa URL todinha e vou atribuir para esse carinha aqui, tá bom? Se eu pegar um URL split e colocar aqui interrogação v igual, interrogação, ele vai me devolver um array, uma estrutura de dados chamada array, com duas partes. A parte 1 é essa parte e a parte 2 é o ID que eu quero. Tá vendo? Pronto. Parte 1, parte 2. O grande lance aqui é que algumas vezes a URL ali ela pode ter mais coisas além desse carinha aqui. Pode ter outras coisas aqui que é seguida de um Ezinho aqui, ó, um E comercial, e aí pode vir mais informações. Então eu vou cuidar disso já, fazendo aqui um const. A primeira parte é o video ID. A segunda parte não me importa, eu vou chamar de other, não me importa. Aí eu vou pegar essa parte 2 e vou fazer um split do E comercial. Caso tenha, se não tiver não tem problema, a parte 1 é garantido que é o video ID. E aí eu posso retornar o video ID. Para que isso? Porque aqui agora, lembra que eu preciso nessa parte aqui ter o video ID. Então eu vou colocar aqui um video ID, vai receber aqui o get, video ID e o URL, tá bom? Então ele vai receber ali certinho o vídeo que a gente precisa. Ok? Isso aqui é o suficiente, penso eu, para a gente já ter o nosso YouTube API funcionando. Eu só preciso agora voltar aqui para o form e aqui eu preciso importar ele porque eu chamei de load. Ó, vamos importar load video from YouTube API, tá bom? Você percebe que eu estou extraindo o load video que tem lá dentro do YouTube API. Vou salvar. Vamos agora dar uma olhada se ele vai fazer o nosso loading do vídeo, tá bom? Então aqui eu venho, clico no vídeo que eu quero e eu estou escolhendo um vídeo pequenininho mesmo, tá pessoal? Esse vídeo aqui, importante, eu deixei aqui nessa parte, ó, tá? O vídeo que eu estou usando, eu estou escolhendo um pequeno mesmo, porque a gente vai ter um probleminha em algum momento aqui, eu vou explicar para você, que é normal, tá? Faz parte do que a gente está estudando aqui, mas escolhe um vídeo pequeno, porque senão você vai quando a gente chegar lá você vai entender. Por enquanto, pode ser qualquer vídeo, tá tudo certo. Eu vou colocar em transcrever, ele está fazendo a leitura do vídeo, lê o vídeo, tá tudo funcionando, tá? Isso aqui, não consigo entender porque aparecem esses erros, mas é da API do YouTube, tá? Sempre aparecem esses erros aqui para mim. Quem sabe, se você sabe o porquê, escreva aqui nos comentários para ajudar a galera. Bom, então nessa etapa a gente fez o carregamento do vídeo. Até agora, a partir do main, nós criamos então um form, né? Esse form ele está sendo responsável por fazer todo o gerenciamento de envio do formulário, só que ele bloqueia o envio para que ele possa fazer aqui para a gente o carregamento que a gente precisa das coisas. Quer iniciar nossa aplicação, fazer o carregamento do vídeo. Se você analisar comigo, ele ao carregar o vídeo ele faz... não fez não travou a tela aqui, né? Ou está sendo muito rápido esse carregamento, ou não sei. Vamos fazer o seguinte, na parte de network, você pode vir aqui, eu vou só diminuir um pouco. Deixa eu encontrar onde é que tá. Aqui tem uma parte onde a gente consegue, ó, throttling, tá vendo? Ó, throttling. A gente vai colocar um fast 3G, pode ser. E aí a gente vai atualizar. Ó, perceba que ele vai ficar bem mais lento, tá? Aí eu vou colocar o carregamento do vídeo para ver se ele vai colocar pra gente. Nossa, não é possível que tá tão rápido assim. Não é possível. Tô atualizando para ele colocar aqui. Não, vamos pegar um outro vídeo. Tá bom, tá bem rápido. Eu não tenho certeza se ele está colocando pra gente o nosso loading, carregando o vídeo do YouTube. Não tá colocando o load, ó. A classe tá vazia. Mas, puxa vida, eu não sei se é porque tá muito rápido. Pode ser que é porque esteja muito rápido, porque se a classe tá vazia lá, ele já colocou e tirou a classe, tá? Porque a gente não colocou aqui, tá vendo, ó? Ele já colocou e tirou a classe. Loading é o nome da classe, deixa eu só garantir que é isso mesmo, tá? Loading é o nome da classe, tá certo? Talvez, deixa eu pensar aqui, pessoal, não tem nada que está deixando ele limitado. Continuando então, a gente vai, deixa eu dar uma olhada, fazer o seguinte, porque assim, eu fico incomodado, né? Você percebeu que eu fico incomodado. Bom, primeiro que essa parte eu não preciso, eu vou fazer aqui, ó, eu vou retornar uma new promise, tá? E uma promessa funciona o seguinte, pessoal. A gente vai ter aqui uma função curta que vai receber toda essa parte aqui, ok? Deixa eu ver se dá certo. Aqui nessa promise a gente precisa ter um resolve e um reject. Então quando alguma coisa der certo ele vai colocar resolve. Aqui nessa ideia do player do YouTube, a gente ainda pode colocar aqui um on. Deixa eu olhar aqui porque eu já esqueci. Não tá na minha cabeça facilidade. Vou pegar esse cara aqui. Nós temos aqui, ó, um events on page, esse aqui, ó, tá? Então deixa eu pegar tudo isso aqui,
são os events, vou colocar uma vírgula, onReady, tem uma função ali, tá vendo? Isso aqui é uma função. Então, onReady, eu vou só colocar aqui resolve, significa que deu certo, tá? Ele carregou tudo. Ok, então ele vai retornar uma promise, aqui ele tá carregando o vídeo, tá tudo certo, tá. E aqui então, na parte do form, eu preciso deixar esse cara como assíncrono, async, e aqui eu vou fazer um await, tá? Eu vou esperar ele carregar o vídeo. Tá, vamos ver se isso aqui vai me destravar um pouco, meio incômodo. Além do mais, no networking eu ainda vou forçar um pouquinho mais, vou colocar um slow 3G. Tá, então na hora que carregar vai demorar bem mais, vou esperar. Olha o tempo que ele vai demorar para carregar. Ok, vou colocar o vídeo e vou colocar transcrever. Aí sim, ficou bem rapidinho, mas apareceu ali. Pode ser ou por causa do slow aqui, agora eu vou colocar no throttling. Throttling, não sei falar essa palavra não me importa. Deixa eu ver se... Ah tá, agora sim, deu certo, tá? Por causa justamente do que a gente fez esse await e porque a gente encapsulou isso aqui numa promessa. Então uma promessa significa assim, geralmente as pessoas têm muita dificuldade de entender, espero poder te ajudar nisso daqui, tá? Uma promessa eu vou retornar isso aqui é retornado imediatamente, tá? Porque no JavaScript as coisas são muito rápidas, só que isso aqui ele é retornado como uma promessa. Eu prometo para você que daqui a pouco isso aqui vai ser a leitura do vídeo. E quando entra nesse resolve é que a promessa foi cumprida, tá bom? Então quando chega nesse await significa, olha, espera a promessa. Então quando ele chegar nessa linha aqui, ele espera a promessa. Então ele imediatamente já vai receber. Ó, tem uma promessa aqui, eu tô prometendo pra você que eu vou fazer o carregamento do vídeo. Então você espera aí quando terminar e aí ele continua a aplicação. Só imagina dessa forma que tá ótimo, tá? Assim como eu gosto de explicar sempre o pedido de Uber, né? Você vai pedir um Uber, um aplicativo ali, um carro no aplicativo, e você pediu, o aplicativo está prometendo para você que ele vai estar procurando um motorista e quando ele encontrar, ele vai mandar o motorista até você. Então você está aguardando a promessa do aplicativo. Pode dar certo ou pode dar errado, né? Então você fica aguardando a promessa. Muito bem, então resolvemos aqui um probleminha que estava me incomodando bastante. O que a gente vai fazer agora é a parte do servidor, porque nós vamos precisar de um servidor para fazer o download e a conversão do vídeo em áudio, tá? Então a gente tem que fazer o download do vídeo lá do YouTube e depois converter ele em áudio. Mas antes da gente chegar nessa etapa, a gente precisa de um servidor. Então olha só como que eu vou fazer. Eu vou criar aqui uma pastinha chamada server, deixa eu só colocar no lugar certo. Essa pasta aqui fora server, ok? E dentro da pasta nós vamos ter aqui um index.js. Eu vou precisar aqui no package.json criar um novo carinha aqui chamado de server, ok? E aqui eu vou só colocar um node server index.js, colocando uma vírgula, tem que ficar dessa forma aqui, tá bom? Vou abrir o terminal aqui do meu VS Code novamente, abrir uma nova aba, e aqui eu vou ter que instalar agora, eu vou instalar primeiro o Express, tá? E o Cors, tá? Eu já explico o que é isso. Então, olha só, nas dependências apareceu aqui, ó, Cors e Express, tá? O Express, ele é responsável por criar um servidor bem leve aqui pra gente, bem tranquilo. Eu só preciso importar o Express. Deixa eu só ver um detalhe aqui no package.json. Essa linha aqui é muito importante, ó, type module, mas o próprio Vite já coloca pra gente. Então, import Express from Express, tá? E aqui eu vou criar um app, e aí ele é o Express. Também vou importar aqui pra gente o Cors from Cors. O Cors é um acesso que a gente pode ter de um servidor para outro, tá? Então ele libera um acesso pra gente, porque algumas vezes o acesso é bloqueado, então a gente precisa liberar através dessa linha aqui assim, tá? O acesso. E aí aqui eu vou só colocar um listen, vou colocar uma porta aqui 3333, ele vai rodar uma função aqui e um console log server up. Tá? Ó, uma coisa muito importante, se você quiser fazer depois o deploy dessa aplicação, ou seja, deixar ela funcionando online, você vai precisar ter algum servidor em Node instalado. Você não consegue usar direto lá o GitHub Pages, tá? Porque é uma outra forma que é feito isso aqui. Então essa parte do servidor, imagina que é uma coisinha externa, é o back-end, né? A gente está fazendo o back-end agora da nossa aplicação. Então ó, essa linha aqui vai servir para iniciar o servidor, tá bom? E aqui eu vou colocar um get, a gente vai procurar aqui uma barra áudio, né? A gente vai criar aqui uma rota chamada barra áudio. Eu vou criar aqui uma função assíncrona, que vai receber a requisição e vai mandar uma resposta, ok? E aqui eu vou pegar o vídeo ID da minha requisição, query v. Já vou mostrar para você como vai ser isso, vou só colocar no console log para ver se vai aparecer o vídeo ID, é isso que importa pra gente, é o vídeo ID. E no final ele tem que retornar em algum momento aqui uma mensagem, pode ser uma mensagem lá na tela. É verdade, eu poderia jogar direto uma mensagem na tela, vídeo ID, tá bom? Então são duas coisas que eu estou colocando aqui.
Bom, agora eu preciso executar esse servidor. Por isso que aqui no package.json, na parte de script, eu coloquei o server, porque ele vai executar o servidor aqui pra gente, dessa forma. npm run server, tá? Então, server up, tá funcionando. Agora eu tenho uma rota aqui, áudio. Como que eu faço para acessar essa rota? Eu estou na porta 3333. Então eu vou abrir uma nova aba aqui, localhost 3333. Eu preciso colocar aqui um /áudio e colocar aqui uma interrogação v igual o ID, né? ID aqui. Vou escrever assim, ó, ID aqui. Percebe que ele apareceu aqui para mim, ó, ID aqui. Essa é a parte da resposta, essa aqui, ó, resposta. E a parte do console log apareceu aqui, ó, ID aqui, tá? Então eu vou precisar do vídeo ID, em algum momento eu vou precisar dele. Aqui, pessoal, eu vou criar um bloco try-catch, tá? E o bloco try-catch vai funcionar assim. Se tiver um erro, eu vou colocar esse erro aqui no meu console, tá? E vou também retornar aqui, return, res send, aí eu vou mandar só o erro, tá bom? Vou tirar essa parte daqui. Aqui no try eu vou ter que fazer duas coisas. Fazer o download e fazer sei lá, vou escrever criar mp3, tá? Que é a conversão. E aí depois disso, vou retornar um res send ok, tá bom? Bom, eu vou precisar do vídeo ID pro download e tudo mais. Aonde é que eu vou usar isso aqui? Eu vou já ligar agora, né? Vou fazer a ligação, inclusive, ó, para o seu servidor, tá? Ctrl C, para você parar o servidor. Toda alteração que você fizer no servidor, você vai ter que parar e rodar ele de novo. Agora eu vou fazer o link do front-end com o back-end, tá bom? Então o link vai acontecer aqui, ó. Eu vou vir nessa parte aqui do form que a gente estava fazendo. Eu vou precisar de um novo carinha aqui instalado, npm install. Eu vou instalar o Axios, tá? Através do Axios a gente vai fazer a conexão com o nosso back-end. Aí aqui vai funcionar assim. Nessa parte, onde depois que a gente esperou o carregamento do vídeo, nós vamos ter toda a nossa URL sendo enviada, né? E tudo mais. Deixa eu pensar, ao invés de enviar a URL, eu estou precisando enviar o ID do vídeo, né? Então, olha só como que a gente vai fazer. Aqui eu vou fazer um await, a gente tem que esperar o Axios ir até a rota que a gente criou. Só que essa rota eu preciso escrever ela inteira, http:// localhost 2.3333 áudio, interrogação v igual, aí aqui eu tenho que colocar o meu vídeo ID, tá? Então, eu vou pegar aqui nessa parte do YouTube DL, aqui ó, vou exportar o get video ID, tá vendo? Estou exportando ele, e aqui eu vou chamar ele get video ID e vou passar a URL. Então ele vai trazer aqui, ó, nessa linha, ele traz sozinho o VS Code, o get video ID. Aqui eu tô passando já formatadinho o ID do vídeo que eu preciso. Então eu tô esperando por isso, tá? Aqui eu posso alterar minha mensagem já também e vou colocar a mensagem conectando com o back-end. Só para eu saber as coisas que ele está fazendo aqui, tá bom? Conectando com o back-end, eu acho que tá bom. Então, nessa parte aqui, a gente está esperando essa conexão que ele vai chegar lá, né? E ele vai retornar pra gente um ok. Eu só falei para ele retornar um ok pra gente, né? Nessa parte de conversão de vídeo e tudo mais. Então, aqui ó, deixa eu ver onde que tá, index, beleza. Então aqui ele vai retornar só um ok, significa que deu certo, né? O retorno é bem simples e significa que deu certo. O vídeo ID já estou recebendo aqui. Vamos criar agora aqui no server um carinha chamado, um novo arquivo chamado de vou chamar de download video.js, tá bom? O que a gente vai precisar aqui? De mais ferramentas. Então, npm install ytdl-core, tá? Vou precisar desse cara aqui e vou instalar ele. O que é essa ferramenta? Deixa eu ver se eu deixei também na nossa documentação, ó, deixei aqui, esse cara aqui, tá? Essa é uma ferramenta que serve para a gente fazer o download de vídeo do YouTube. Aqui é onde a gente entende como que ela funciona, todos os detalhes dela, tá? Então, para estudar profundamente, está aqui. Mas eu vou tentar facilitar ao máximo para você aqui, né? Então a gente vai importar o itdl do ytdl core, né? Não é i, é y, né? E vou importar também o fs de fs. O que é o fs? File System, tá? É do próprio Node. Isso aqui já vem instalado no Node. São dois pacotes que eu vou precisar usar aqui. Então eu vou export uma constante chamada downloader, tá? Essa constante ela é uma função. Então eu vou chamar aqui vídeo ID, vou passar o vídeo ID. Sempre que eu vou fazer uma função que ela vai retornar uma única linha, que nesse caso vai ser uma promessa, new promise, que a gente acabou de criar uma agorinha, e eu vou repetir de novo a promessa e tudo mais, né, para você entender de tanto fazer. Então sempre que como que eu gosto de usar a função, função
Nossa, me fugiu a palavra. É a função arrow, né? A arrow function dentro de uma const. Eu gosto de usar, às vezes que é uma linha só sendo retornada, eu gosto de usar. Parece que pra mim é um pouco mais limpo, tá? Mas é uma questão de gosto. Aqui dentro agora é onde a gente precisa fazer os ajustes das coisas, né? Então aqui eu vou criar uma const vídeo URL. E ó, aqui eu vou repetir a minha chamada lá do YouTube, tá? youtube.com/watch interrogação V igual vídeo ID. Por que eu tô mandando então só o ID e depois fazendo só isso daqui, tá? Porque eu quero limpar a minha URL. Lembra que eu falei que algumas vezes a gente pode colar uma URL aqui, que ela vai estar um pouco gigantesca, ela vai ter mais coisas acontecendo aqui. Então, tudo que eu estou fazendo é limpar para mandar um pedido mais limpo possível para esse itdl aqui, que a gente vai usar, tá bom? Então, refiz a URL, que eu vou precisar dela. Aqui eu posso colocar só no meu log aqui, ele vai aparecer só aqui na parte do back-end, tá? Console log, na parte do back-end ele vai aparecer assim, quem sabe start download. Eu vou dar um espacinho e aqui eu coloco a vídeo URL, só para eu saber que ele chegou nessa linha, tá bom? E como que funciona o YTDL, tá? O YTDL vai funcionar assim. Eu tenho que passar aqui a vídeo URL, eu tenho que passar algumas observações aqui. Eu quero somente uma qualidade, tá? Lowested áudio. Ele já aparece aqui pra mim, já vem completando bonitinho. Então eu não quero uma qualidade muito alta, eu quero uma qualidade baixa de áudio, porque a inteligência artificial consegue entender o áudio que a gente precisa, tá bom? Não se preocupe com isso. Inclusive, na hora que entrar na parte da inteligência artificial, tem muito detalhe que eu vou contar pra você que você vai pirar, tá bom? Então, aqui, a gente pode passar um filter, que eu quero apenas o áudio. Audio only. Audio only. Então, eu vou baixar um arquivo menor ainda, tá bom? Aí, esse carinha, ele funciona muito com essa ideia de on. Ele vai observando as coisas. Então, quando acabar, ele vai rodar uma função. Então, on end, ele vai rodar uma função curta aqui, tá bom? Essa função curta só vai fazer um console log pra gente, pra avisar que acabou. Então, eu vou colocar finished. Pode ser download. As palavras às vezes em inglês é meio confuso, mas tá bom. E aqui eu vou colocar o resolve, né? Então vamos lembrar o que é uma promessa? Uma promessa, então, vai ser o envio direto, isso daqui para algum lugar, daqui a pouquinho, na hora que a gente chamar. Eu vou chamar aqui para você ver onde que ele vai ser, ó. Não é aqui, na parte do index, aqui, ó, no download. Eu vou esperar, await, downloader, ok? Passando aqui o vídeo ID. Então ele importou aqui para mim, entrou nessa linha e ele aguardou. Então, a resposta desse cara sempre é uma promessa. Então, ele fica aguardando a promessa dar certo ou errado, tá? Então, quando acabar, a promessa ela vai resolver, ela vai dar certo. Então, esse tempinho aqui, o tempinho dele ficar fazendo baixar o vídeo, né? Ele leva um tempinho. Só que quando terminar, ele vai só avisar: oi, terminei, viu? Deu certo aqui, tá tudo legal. Beleza. Só que a gente também precisa observar se tiver algum erro. Porque pode ser que tenha erro na internet, na conexão, alguma coisa assim, e não baixe o vídeo, tá? Então, a gente precisa tratar esse erro também. Eu posso colocar no console log o meu erro, só vou falar que houve aqui um error, download, tá? Só isso, tá bom? E vou mandar um reject, tá? Um reject, ele vai mandar uma mensagem aqui, vou mandar uma mensagem, error, download, downloading vídeo, só para eu ter uma mensagem diferente. Então, olha que legal, a gente não usou o reject, mas uma promessa ela pode dar certo ou errado. Lembra o exemplo do Uber? Quando você pede um Uber, você tem que ficar aguardando, então você fica esperando a promessa. Você espera a promessa do aplicativo de que ele vai procurar um carro para você. Mas você tem que aguardar. Pode ser que ele não encontre. E aí então é uma promessa rejeitada. Ok? Mas é uma promessa que no final das contas rolou. Só que ela tá rejeitada, né? Não deu certo porque você teve que esperar dar certo. Mas não deu. Beleza? Muito bem. Então a gente esperou ele fazer o download do vídeo. Até essa etapa a gente já pode verificar se nosso programinha aqui tá fazendo o download, tá? Vamos dar uma olhada? Eu vou iniciar aqui com npm run server. Temos já um erro, tá? O erro é de um módulo não encontrado, é um módulo de download vídeo. Às vezes acontece, mas eu boto um .js aqui e aí ele vai resolver para mim, tá bom? Então, server up, beleza, tá funcionando. Eu posso vir para cá e enviar o vídeo. Aí eu vou enviar aquele menor, porque vai ser mais rápido para fazer um download. Deixa eu deixar aqui no console, limpar. Vamos atualizar aqui. Carregando o vídeo, ó, submit error, Axios not defined. Beleza, então teve o erro de submit. Na minha parte do formulário, eu não importei o Axios, tá bom? Então import Axios from Axios. Deixa eu olhar, pronto. Importou, atualizou, server mantém o mesmo. Vamos novamente enviar o pedido. Então carregou, conectando com o back-end, tá? Então ele está fazendo uma conexão com o back-end. Provavelmente é o quê? Não sei, eu não atualizei nada aqui da mensagem nem nada. Mas deixa eu ver se ele está fazendo o download do vídeo aqui, né? Seria legal
se essa mensagem fosse, ao invés de conectando com o back-end, iniciando ou baixando o vídeo. Baixando e convertendo o vídeo. Só ver se ele vai dar alguma resposta aqui pra gente. Aqui eu posso só olhar isso aqui, ó. Start download, tá vendo? Ele tá fazendo o download do vídeo aqui. Então, vamos torcer para que ele esteja fazendo mesmo o download do vídeo. Tá? Que esteja tudo certo. Ele entrou aqui, ó, no start download. A gente tem que aguardar. Vou salvar aqui e vamos aguardar um pouquinho. Na verdade, não tem nada de esperar não, pessoal. Eu que fui um pouco adiantadinho aqui. Só que eu estou falando para ele fazer o download, tá? Eu estou falando para ele terminar e tudo mais, mas eu não estou falando aonde que ele vai fazer o download. Ele precisa salvar esse download. Por isso, temos uma última etapa aqui chamada pipe, né? E aí a gente vai usar o file system para escrever através de um create write stream. Ele vai escrever como uma stream um áudio.mp4. E tem que ser .mp4 mesmo, tá? Com esse YTDL, eu só consegui, a maneira que eu descobri aqui, ao colocar essas informações, só consegui baixar o áudio MP4. Pronto. Agora eu vou salvar isso, vou cancelar aqui, tá? Ctrl C para cancelar. E vou rodar novamente npm run server. Aqui, vamos só dar uma olhada, tá? Que aqui o que eu fiz de diferente aqui foi nada, né? Acho que nada. Bom, então vamos lá, eu escrevi uma mensagem diferente. Então, aqui a gente vai iniciar de novo, carregando o vídeo, baixando e convertendo o vídeo. Pronto, você viu que foi super rápido. Aqui, ó, já está o vídeo. Eu chamei de áudio MP4 mesmo, porque ele é só um áudio. Se eu abrir aqui pelo Finder, às vezes funciona aqui pra mim, tá? Às vezes não funciona. Deixa eu ver se vai funcionar. Acho que não vai, não. Não vai. Eu teria que usar um aplicativo aqui e tudo mais, mas tudo bem. Ali tá o áudio, tá pequenininho, né? Pegamos a menor qualidade possível, mas tá perfeito, é isso mesmo que a gente precisava. Você percebe que aqui ele me informou que iniciou o download, tá vendo? Start aqui, na hora que terminou no finish, ou seja, ele deu o resolve certinho, gravou esse áudio pra gente. Esse resolve aqui, ele é retornado pro nosso front aqui, ele é retornado primeiro pra cá, tá bom? Significa aqui que deu certo. E aí eu só retorno um OK pro meu front. Eu não preciso dessa informação, tanto é que eu não pego ela aqui. Se eu precisasse dessa informação, eu pegaria ela aqui, tipo OK, né? Então vamos supor que... não é aqui. Tô perdido. Calma, aqui, ó. Const OK, né? Na verdade aqui viria um response. Dentro do response teria um data e aí teria ali a mensagem. Então, eu não preciso. Por isso eu posso só esperar dessa forma, tá tudo certo. A próxima etapa, dentro ainda do meu servidor, é fazer fazer aqui a criação do MP3. Para isso eu vou precisar de mais uma ferramenta, ó, parando o servidor, Ctrl C para parar esse servidor. Eu vou precisar de mais uma ferramenta para criar o MP3 aqui, e a ferramenta vai ser a seguinte: npm install ffmpeg-static e o fluent-ffmpeg. Vou instalar os dois. Enquanto está instalando, deixa eu olhar assim nas nossas documentações. Eu deixei também informações sobre o ffmpeg em algum lugar. Interações ficam aqui, ó, how to use ffmpeg in Node. Provavelmente foi esse artigo aqui que eu encontrei, ó, tá vendo? Ele já deixa aqui as informações e é basicamente esse mesmo arquivo aqui, tá? Extract audio from video. Foi muito boa aqui essa informação, por isso que eu deixei ela ali para você se aprofundar também. Então aqui a gente vai criar um novo carinha aqui. Eu vou chamar ele de create mp3.js, tá? E aqui a gente vai importar o ffmpeg static. Peraí, que aqui eu tenho que escrever certinho. Ó, é que aqui às vezes eu vou fazer assim: from ffmpeg-static. Deixa eu ver se ele vai trazer aqui pra mim informação. Às vezes ele traz. Não trouxe, não tem problema. Vamos lá. ffmpeg static. Ó, eu tô vacilando também, né? Eu poderia copiar tudo do artigo ali, porque é a mesma coisa do artigo, mas vamos na mão. E vamos importar o ffmpeg de fluent ffmpeg. Deixa eu te explicar. ffmpeg é uma das famosas ferramentas de tratamento de vídeo que a gente usa na programação. Ela é muito famosa mesmo. Dá pra você fazer muita coisa, dá pra você converter vídeos, né? Então, converter em áudio, fazer edição de vídeo, dá pra fazer muita coisa, tá? Então, é bem legal mesmo essa ferramenta. A gente vai exportar aqui uma constante, create mp3, ok? Ela vai receber aqui uma função, assim, é uma função arrow, e vai retornar uma promessa. Então, a gente está trabalhando bastante com promessa aqui, né? Resolve, reject. Então, a promessa ou ela vai dar certo ou ela vai dar errado, mas é sempre uma promessa. Aqui agora a gente vai, volta aqui, abre o aplicativo, né? Vamos copiar sim, vamos sim. Vem aqui, você vai copiar toda essa parte aqui, ó. A gente vai analisar ela, tá? Você vai copiar Ctrl C, Ctrl V, mas a gente vai analisar ela. Então, primeiro de tudo, ele está falando
que ele vai avisar ao Fluent FFmpeg aonde está o FFmpeg. Esse cara aqui é o binário, né, que a gente fala, ou seja, é a aplicação FFmpeg em si, e eu preciso avisar ele dessa forma. Quando eu crio meus aplicativos aqui no meu computador, eu já tenho o FFmpeg instalado na minha máquina inteira. Só que como eu estou criando esse aplicativo aqui para você, talvez você não tenha, por isso é importante esse FFmpeg static, tá? E aqui você vai rodar agora o FFmpeg, ok? Então aqui está rodando, aqui você vai falar qual que é o input é o áudio, né? Áudio.mp4, esse é o input da gente. Qual que é o output? Esse aqui é muito legal, tá? Eu preciso falar o bitrate do meu áudio e eu posso mandar para a inteligência artificial um áudio de baixa qualidade. 20K, tranquilo, e vai ficar um arquivo bem curtinho também. Aqui eu falo aonde eu vou salvar o meu arquivo e vou salvar ele como áudio MP3. Então ele vai ficar ainda esse áudio MP4 aqui, só que ele vai criar um outro agora chamado áudio MP3. Legal? Aqui, a parte do progresso a gente não precisa, você pode deletar essa parte. A parte do end, né? Então, olha, ele está observando, imagina que ele está observando, tá? Está observando e verificou, acabou. Quando acabou, o que é para fazer, né? Eu vou só escrever aqui uma mensagem, áudio convertido com sucesso, tá bom? Só isso. E lembra que a gente está dentro de uma promessa, e é aqui que eu falo que a promessa foi resolvida com sucesso, tá? Resolve. Pronto. Agora, se der um erro, eu vou avisar o erro no meu console, eu vou deixar console log mesmo, eu vou avisar o erro e vou mandar como uma rejeição, reject, vou enviar qual que é o erro que deu errado, tá? Então, caso encontre um erro, já está tratado, se der certo, tá tudo certo, e aqui é uma promessa. Então, eu vou chamar isso aqui no meu arquivo, await, create, mp3, tá? E aqui eu tenho que mandar alguma coisa? Não, não tenho que mandar nada, não tem nenhum argumento. É só eu criar mesmo e ele vai ficar esperando a criação do mp3. Bem tranquilo, né? Parece que essa parte tá suave, não tem muito segredo, eu vou só tirar os comentários. E eu quero ver agora como que está funcionando. Então, npm run server up, sem nenhum errinho, legal, então não tem nenhum erro de código por enquanto. Vou fechar aqui, vou voltar para cá e adicionar o arquivo pequenininho. Vamos no transcrever, carregando o vídeo, baixando e convertendo o vídeo. Opa, terminou, deixa eu dar uma olhada se tem um áudio MP3 aqui. Tem, um áudio MP3. E se tudo deu certo, ele vai carregar aqui pra mim, porque não sei porquê, mas no VS Code funciona. E o áudio tá aqui. Você vai ouvir um áudio de baixa qualidade, só que isso é o suficiente para inteligência artificial, believe me, acredite. Isso aqui funciona muito legal para inteligência artificial. Então, áudio convertido com sucesso, nossa parte de servidor está perfeita, a gente não precisa mais nada no servidor, tá bom? De servidor a gente matou a charada, agora o que a gente vai precisar fazer é a parte da inteligência artificial. E essa parte da inteligência artificial é maravilhosa. Eu estimo que a gente está na metade da aula, então se ajeite no seu assento, acalma um pouquinho os ânimos, que a gente tem muito que estudar aqui. E deixa eu falar para você, ó, a gente separou aqui qual é a ferramenta, tá? A ferramenta que foi sugerida inclusive pelo Biro, grande Biro, valeu. Ela faz com que a gente use a inteligência artificial na nossa máquina, no nosso navegador, sem precisar usar, olha que legal, lá a OpenAI, que a gente geralmente paga. Então a gente vai usar de maneira gratuita, só que tem contras, né? Tudo que tem prós tem contras também. Significa que vai dar uma travadinha na nossa aplicação enquanto ele estiver fazendo a transcrição do áudio. E essa transcrição também é um pouco demorada, porque é uma ferramenta que vai usar os recursos da nossa máquina e vai usar a internet para isso também. Então, infelizmente, não é rápido, é meio travadinho, tá? Só que é de graça. Então, eu vou fazer aqui uns esqueminhas pra gente poder usar de boa, tá? Mas já vai entendendo, aos poucos eu vou explicando pra você. Outra coisa muito legal de você saber também, né? Primeiro vai ser essa ferramenta, segundo, a gente usa, essa ferramenta vai usar o Whisper AI, e o Whisper AI, ela também a gente usa aqui dentro da Rocket para fazer muitas coisas de trabalho interno aqui da Rocket. Inclusive, esse e-book de lógica aqui, ó, que eu vou abrir aqui para você, tá no link para você baixar e tudo mais. Esse e-book, eu tenho que enviar aqui meu e-mail. Mas enfim, é um lindíssimo e-book, tá? Que ele é feito também com essa ajuda do Whisper. Por quê? Através de um vídeo que eu criei, a Bia, que é uma das pessoas que trabalha aqui na criação dos e-books, ela passa esse vídeo nessa ferramenta, aí é tudo traduzido, é tudo transcrito, né? Através dessa transcrição ela consegue ver ali o que eu falei, ela dá uma estudada no que eu falei, então ela não precisa assistir o vídeo, mas ali, através daquilo, ela formata um e-book.
Então não só um, mas vários. Então tem muito trabalho dentro da Rocket que a gente usa essa Whisper AI. E no final das contas é também a base desse Transformers JS aqui, tá bom? Legal, com tudo isso explicado, vamos à instalação da ferramenta, npm install, esse carinha aqui, tá? Então você pode dar um clique aqui se você quiser, volta aqui para sua ferramenta. Aqui a gente vai instalar, eu vou parar, deixa eu pensar, vou parar o servidor por enquanto, vou instalar por aqui mesmo, opa, não deu certo, não tem problema, eu vou colocar aqui e vou instalar ali. Estou abrindo uma nova aba, mais rápido aqui, né? Então o servidor rodando, aquela parte rodando, instalando o Transformers. Aqui vem mostrando pra gente, vários tipos de ideias que a gente pode usar de inteligência artificial nesse Transformers aqui, tá? Por exemplo, o Whisper Web já está funcionando na web, você consegue mandar o seu áudio lá, ele traduz, você pode usar com Python, e aqui ele mostra vários tipos de inteligência, ou de linguagem neural, né, natural, acho que tá errado isso aqui, né, natural, acho que, ó, que serve muito se você for esperto, esperta, já mandar um pull request lá, ajustando isso daqui, é Natural Language Processing. Mas muito bem, então você pode fazer sumários, você pode ver similaridade de sentenças, fazer perguntas, tem muita coisa, e aqui eu já fico até falando para você, ó, todo esse Bora Codar tá sendo um aquecimento pro próximo evento que a gente vai ter aí falando sobre inteligência artificial, e aí você vai poder se aprofundar ainda muito mais, tá? O que a gente vai usar é esse Automatic Speech Recognition, tá? Esse cara aqui, e aqui dá pra gente estudar muito mais de como que funciona ele, tá? Mas é só pra vocês sabendo. Então o que eu preciso? Instalar, instalei, aparece aqui uma questão de um erro e tudo mais, não se preocupe, isso daqui é um projeto muito mais pra gente praticar, pra gente treinar, porque o que a gente ainda vai aprender de IA nessa vida vai ser muita coisa, então tá show pra gente poder treinar, tá? Eu vou criar aqui, gente, na parte do source agora, o server não preciso mais, aqui eu vou criar um arquivo chamado transcribe.js, transcribe, aqui eu vou importar o pipeline, tá, do Xenova Transformers, esse é um primeiro passo que eu preciso aqui. Um segundo passo que eu preciso aqui, eu vou exportar, acho que não vou precisar exportar não, eu vou fazer uma função assíncrona, async function, vou chamar ela de transcribe audio, tá? Ok? Tá legal? E aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar de umas opções para passar para o nosso aplicativo, para o nosso transformer aqui, né? Vou criar já um try catch, para eu ir fazendo aos poucos aqui com vocês, já rápido, né? E um finally, ok, então vamos lá, o que vai fazer aqui? O que a gente vai fazer aqui? Primeiro eu quero ver o tempo que isso aqui vai consumir, então aqui no try eu posso iniciar um tempo, um contador, tá? E no finally eu vou finalizar o contador através do console.timeEnd. Isso aqui ele vai mostrar pra mim, no meu console, o tanto de tempo que isso aqui tá consumindo, porque eu já falei, isso aqui vai demorar pra caramba, né? Mas tá tudo certo. Ainda aqui no try, depois que iniciar o tempo, eu quero fazer aquele loading message nosso, loading message. A mensagem que pode ser a seguinte, ó, iniciando. Então eu coloquei, iniciando a transcrição de áudio, essa etapa é bem demorada, aguarde, tá? Então já vou avisar que vai demorar. No meu console log, também vou colocar aqui um start transcribe, só fazer isso, start transcribe, em algum momento pode dar erro, então no erro eu vou falar error transcribe, tá? Um erro que eu já vou prever para você que aconteceu comigo. Erro de memória, cara, eu tive que reiniciar meu computador porque ele consumiu muita memória enquanto eu estava treinando aqui, praticando e estudando esse carinha. Aqui eu vou colocar um throw new error, tá? Porque esse erro vai ser enviado, quando eu coloco esse throw aqui, ele para aqui e ele vai ser enviado para quem chamou. Quem chamou essa transcribe áudio vai receber o erro lá em cima, tá bom? Então imagina que ele tá jogando um erro lá pra cima pra avisar lá em cima que teve um erro aqui embaixo. Só imagina assim, daqui a pouquinho quando a gente chamar o transcribe áudio, eu te explico melhor onde vai ser capturado esse erro. Mas imagina que esse catch lá de cima vai capturar esse erro que está sendo throw. Throw é como se fosse jogado, vomitado. Então ele está sendo colocado lá pra cima, tá bom? Muito bem. Eu acho que eu posso também no time end aqui falar uma mensagem. Acho que vai ser legal, load message. Acho que não vai nem aparecer, né? Porque é muito rápido, quando acaba, já não aparece, né? Vou deixar como transcrição terminada, mas no console log, pelo menos, eu posso ver que ela acabou através do stop transcribe. Só isso. Deixa eu pensar, então em termos de estrutura, eu acho que é isso, tá? Agora, aquele pipeline que a gente estava usando ali, a gente vai jogar ele aqui, e o pipeline funciona assim. Eu vou criar uma const mesmo, transcriber, tá? E ele vai esperar o pipeline, então já sabe que o pipeline é uma promessa. A gente vai usar aquela ferramenta que eu falei, essa Automatic Speech Recognition. O nome é esse daqui. O nome que eu quero é esse daqui, então eu vou copiar certinho, tá bom? É o ID, então eu tenho que passar o ID da pipeline e eu tenho que passar qual é
o pacote, qual é a inteligência artificial, qual é o modelo de inteligência artificial que eu vou usar. Eu vou usar o modelo Xenova barra Whisper Small. O Small ele é menorzinho, ele vai mesmo assim ocupar uma boa memória da gente, mas é o menos ruim que eu encontrei. Você vai ver que a transcrição não vai ser perfeita porque a gente está usando um Whisper Small, tá? Mas tem o Whisper Large V2, quer dizer, o Small vai ter alguns megas, enquanto o Large vai ter giga. Significa que ele é bem mais treinado e provavelmente muito mais preciso no que ele vai falar. Além do Small tem o Tiny, que é ainda menorzinho, só que ele é ruim pra caramba. Ele escreve texto com S, pra você ter uma ideia, tá bom? Então, modelos de inteligências artificiais que a gente tem. Legal. Então eu escolhi esse modelo Small aí pra gente, tá? E aí, a gente vai precisar agora aguardar, né? Eu vou colocar aqui, eu vou criar aqui em cima, pessoal, um let data, tá? Aqui em cima eu vou deixar ele como null. E aqui, depois disso, a gente vai pegar o data e a gente tem que aguardar o transcriber fazer pra gente a nossa transcrição, tá? Que vai estar uma pasta acima no audio.mp3. Uma pasta acima porque, ó, o transcriber tá aqui, ele vai pular uma pasta pra cima e aqui tá o áudio mp3, tá bom? Uma pasta acima, áudio mp3. Pronto, ele encontrou ali, só que aqui eu vou precisar dos options que eu comecei a escrever aqui, tá vendo? Aí essas opções é o grande segredo, a grande chave aqui das coisas. Primeiro eu preciso separar ele em pedacinhos, tá? Então a gente chama de chunk length, porque dependendo do tamanho do arquivo, a gente precisa ter pedacinhos. Então imagina que a cada 30 segundos, a gente vai quebrar pedacinhos. E a gente pode deixar aqui também um stride length, esse length é complicado de escrever, né? De 5, tá? Aqui, a gente vai falar que a linguagem que ele vai usar, language, é o português, que é a nossa linguagem, e a gente vai avisar também que a tarefa que ele vai fazer é uma tarefa de transcribe, porque ele também poderia fazer tarefa de tradução, tá? É bem legal esse carinha aqui, ele também poderia fazer o translate. E eu preciso do timestamp, então return timestamp como true, tá bom? O timestamp é justamente os numerozinhos que a gente vai usar aqui na nossa aplicação. Cadê? Esses numerozinhos aqui, ó. Tá? A gente vai precisar deles aí. Bom, então deixa eu voltar para cá. A gente tem esses options aqui, eu preciso usar os options ali. E por que ele não está usando? Não entendi. Por que o options não está sendo aplicado ali? Anyway. Tá certo escrito, né? Ou eu tô ficando maluco? Não, acho que tá certo sim. Nossa, o data também não tá aparecendo. Tudo bem, daqui a pouco eu descubro se eu tô errando alguma coisa. Agora, isso aqui, né, pessoal? Essa parte toda aqui, eu vou retornar o nosso data assim que ele finalizar. Pode ser no finally. No finally eu vou retornar o data. Porque o data pode ser null ou pode dar certo, tá bom? Tô vendo se dá certinho aqui. Olha, acho que é isso aí. O que eu vou precisar fazer agora é usar esse transcribe áudio. Aonde? Aqui em cima, ó. Aqui em cima, vou pensar como que eu vou usar ele. Acho que eu vou usar ele só como um... Wait, transcribe... Como que eu chamei? Transcribe áudio. Não tô... tá. Por isso eu tenho que exportar, né? Tá vendo? Tava esquecendo. Então tem que exportar ele. Tá, exportei o transcribe, salvei. Await, transcribe áudio, beleza. Deixa eu ver. Ó, já puxou aqui, ok? E tá aqui. Então eu tô indo devagarinho pra ver. Então lembra que eu falei sobre o erro? Que ele tá fazendo um throw aqui? Então ele tá jogando esse erro pra cima. Esse erro vai ser capturado aqui, ó. Como error, tá vendo? Ele entra aqui como error, caso haja um erro. Então assim, o erro que já aconteceu aqui comigo, que poderá acontecer com você, é o erro de memória. E aí é um erro muito chato que eu tive que reiniciar meu computador. Vamos ver se aqui vai acontecer enquanto a gente está fazendo o teste. Então por isso que eu tô lendo com calma, para ver se eu tô errando alguma coisa, ou se eu tô esquecendo de fazer alguma coisa, mas eu acho que não, eu acho que tá certo. Eu vou precisar... Tá certo, depois eu vou receber então esse dado aqui, né? Isso, legal. Então eu vou receber esse dado aqui, const data, tá bom? Eu recebo ele aqui. Aqui eu vou colocar no console log data. Então, caso tenha dado tudo certo, o dado vai aparecer no meu console. Então, vai ser um JSON gigantesco, tá bom? Vamos lá, vamos ver. Vou colocar aqui, eu já sei que vai demorar um pouco ou vai dar erro, vamos ver. Tá bom, já deu um erro aqui, tá bom? O erro é, eu não pude ler a propriedade undefined, lendo o length do pipeline, tá bom? Deixa eu ver o que eu escrevi errado. Aí veio data null, tá vendo? Data null. Stop transcribe, então você viu que fez certinho, ó, erro transcribe, ele veio trazendo certinho pra gente as coisas. Vamos lá, vamos voltar pra cá então. Stop transcribe, erro transcriber, o data ele respondeu como vazio, e aí ele deu um erro que pode ser essas opções aqui. Gente, eu coloquei um ponto aqui, é por isso que os options não estavam sendo carregados, e sem ele, por isso que deu erro também. Aqui é uma vírgula, tá? Agora sim. Quer dizer, a própria ferramenta estava me avisando, o VS Code estava me avisando, você não está usando esse options não, cara. E eu falando, cara, mas eu tô vendo ele ali. Só que é sempre um pontinho, né, pessoal? Sempre um pontinho.
Então vamos lá, deixa eu ver, meu servidor tá rodando. Você viu que ele sempre vai baixar o vídeo e transformar em áudio de novo, né? Inclusive fica o desafio aí se você quiser fazer algum tipo de coisa de perceber que é o mesmo, enfim. Baixando e convertendo, agora a gente aguarda, tá? Essa parte vai travar tudo pra você aí, assim como vai travar aqui pra mim, já travou. Então vamos ter que esperar. Terminou, deu pra mim aqui 79 mil, aí, não sei falar, 79 mil milissegundos. Demorou pra caramba, tá, pessoal? Mas veio, tá? Mas veio, não sei, acho que pra você pode ter demorado ainda mais. Então aqui nós temos um text, mas aqui eu não tô vendo chunks, tá? Eu não tô vendo chunks. Eu não sei se a gente errou, ó. Deixa eu dar uma olhada, eu não sei se a gente errou aqui nessa parte aqui, ok? Pode ser que a gente tenha errado nessa parte. O que eu vou fazer? Eu tenho uma colinha aqui, porque eu não tô vendo timestamp e nem tô vendo... Ah, tá, faltou um S aqui, tá? Ó, eu vou colar aqui minha colinha. Vamos ver os erros. Faltou só o S ali, tá? Só faltou o S ali. É importantíssimo, porque senão eu tenho que ver os pedaços e os numerozinhos. Mas o que você vai fazer agora? Você não vai, por enquanto, usar esse carinha aqui, tá bom? Por enquanto você não vai usar. O que você vai fazer? Eu já deixei aqui preparado para você essa parte do JS, todo, tá? Um negócio gigantesco aqui, você vai copiar tudo, tá? Ctrl A no Windows e Linux, ou Command A no Mac, Ctrl C. Copia todo ele, cuidado para não errar. Aqui na parte do source, escreve só um data.json e cola todo ele aqui, tá bom? Ele deverá funcionar. Salva. Aqui na parte do transcribe, você vai fazer o seguinte, ó. Esse data você vai deixar comentado. E aqui você vai deixar comentado também, tá? E aqui você vai colocar um import data from data.json. Opa, pasta local data.json. Você vai fazer isso aqui, ok? Por que você vai fazer isso? Porque agora a gente não vai ficar conectando toda hora, porque senão a gente não consegue programar mais, tá? Porque é muito demorado. Só coloca aqui o que você precisa e a gente precisa ver se ele vai aparecer aqui. Até a parte, inclusive, deixa eu fazer um outro negócio aqui. Até a parte do download de vídeo a gente vai dar uma segurada também, tá? A gente não vai rodar essa parte não. Então, só comenta essa parte e essa aqui também, ok? Bem tranquilo? Vamos fazer de novo? Só pra gente ter uma resposta imediata aqui. Ele só vai carregar o vídeo do YouTube, iniciou a transcrição, mas a transcrição é a própria coisa que a gente já tem, tá? É o próprio áudio que a gente já tem. De qualquer forma, ele ainda fez a conexão, ele ainda fez essa conexão aqui do pipeline. Comenta também. Comenta também. Vamos fazer a coisa ser mais ágil possível aqui. Pronto, perfeito. Então perceba que a maneira que vem o arquivo ali, aí eu, ao invés de ler ali, eu vou ler aqui, tá? Com você. Ele vem com uma parte de texto e ele vem com uma parte de chunks. Esses chunks são é um array. E cada um dos chunks, ele tem o timestamp inicial e final. E ele tem o pedaço de texto que veio, tá bom? A partir disso, a gente vai conseguir agora preencher essa parte aqui, tá? Então, para a gente preencher essa parte, aqui ainda no form, depois de tudo isso aqui, ó, de ter esse data aqui, data, a gente vai fazer o quê? A gente vai renderizar um texto aqui. Eu quero ter uma função render text. Não existe ainda, tá aqui, então é por isso que ela tá tentando fazer uma loucura ali. Não se preocupe, a gente vai criar aqui no source. Eu vou criar aqui com você um cara chamado render.js, que tal? Render.js, tá? Ele vai fazer o que pra gente? Eu vou fazer justamente todo o trabalho agora de renderizar. Então eu vou exportar uma função chamada renderText. Ela vai receber aqui chunks. Ó como que eu estou fazendo. Eu estou usando uma estrutura aqui, chunks. Deixa eu ver como que eu vou citar o nome aqui perfeito. Tá? O nome tem que ser esse daqui, ó. Perfeito. Tem que ser esse mesmo nome, tá? Ctrl C, Ctrl V. Tá? Então eu estou usando a ideia de desestruturar o dado que eu vou passar para esse render aqui e vou pegar somente o chunks aqui dentro. Como que funciona isso na hora de eu usar aqui, ó? Render text. Aqui eu passo só o data. Dessa forma. Tranquilo, tá? Então, ó, ele já importou aqui para mim. Eu passei o data. Lembrando que o data ele vai passar tudo isso daqui. Só que ele vai desestruturar, né? Vai pegar somente esse cara que é o chunks. Legal? Muito bem. Agora que eu tenho o chunks, eu vou precisar fazer umas estratégias aqui bem minuciosas, tá? Então vamos lá. Vou deixar essa parte aqui de lado. Vamos criar um const render chunk. Só para pegar um pedacinho, tá? Então muita atenção nessa parte, pessoal, porque vai ser bem, tá? Como eu falei, eu acho que agora a gente já passou um pouquinho da metade do vídeo, então eu vou pegar essa informação aqui e ela tem timestamp e text, tá vendo? Então aqui eu vou desestruturar, eu vou pegar o timestamp e o text. Deixa eu só ver se tá certinho. Timestamp, text, beleza. Isso aqui é uma error function que ele vai retornar pra gente esse cara aqui, ó. Vem no index, aqui nessa parte do chunk, flex e etc. Você vai pegar ele aqui, Ctrl C, vai vir aqui na parte de
data.json, aqui do render. Aqui na sua template literals, você vai colar ele aqui e só vai dar uma pequena formatada, tá bom? Vamos dar uma formatadinha aqui. Beleza. Então, o que ele vai fazer aqui? Em algum momento, eu vou ter uma função aqui, e eu vou chamar ela de getMinutes, tá? E vou passar o timestamp aqui, tá? Então, eu já vou até criar ela aqui, ó. Function getMinutes, pegando aqui timestamp. Daqui a pouquinho eu crio ela, só pra você saber. Em algum momento também, a gente vai tirar essa parte dos spans aqui, tá? E a gente vai renderizar aqui, eu vou chamar ela de grouped text. E eu preciso mandar para lá o text e o timestamp também, porque eu vou fazer todo um cálculo daqui a pouco. Então daqui a pouco eu vou ter uma função aqui, grouped text, e vou pegar aqui dentro dele o text e o timestamp. Acho que eu vou fazer do jeito mais simples, tá? Vou fazer assim, ó, text e timestamp. Aqui eu vou tirar esses carinhos aqui e deixar ele da maneira mais simples possível, tá bom? Vamos lá. Então isso aqui tá fazendo o quê? Ele vai renderizar pra gente, tá? Em algum momento. Que momento que vai ser, né? Vai ser no momento aqui, onde eu vou criar um formatted transcription, e ele vai pegar os chunks que a gente tem e vai fazer um map pelos chunks, passando por render chunk, ou seja, passando por aqui. Lembrando que o chunks map, né, é uma higher order function. Higher order function é uma função que sempre vai rodar em arrays, né? E ela serve para justamente pegar um pedaço do array, ou seja, ele vai pegar um pedaço que é esse cara aqui, um só dele, ok? E vai passar para uma função. E a função tá aqui. Então o pedaço tá aqui, ó, desestruturado já. Então imagina que ele pegou esse pedacinho aqui, ó. Pega aí com a sua mãozinha, imagina, ó. Peguei o pedacinho, joguei, tá? Por causa do map, joguei o pedacinho aqui. E esse pedacinho eu vou usar daqui pra frente. Daqui a pouquinho a gente continua aqui, mas só pra você entender, o map é simples, não tem segredo, tá bom? E ele vai fazer isso para cada um dos pedacinhos. O map vai rodar para um, depois vai rodar para outro, depois vai rodar para outro. Então esses dados aqui, eles serão usados para construir, cadê? Vou fechar aqui, né? Para construir cada um desses carinhas aqui, tá bom? E a gente precisa colocar isso na nossa tela daqui a pouco, né? Então document, query selector, que parte da tela que nós vamos colocar? Nós vamos colocar aqui, ó, transcription content, tá bom? Então, ponto transcription, tem que escrever certinho, então eu vou copiar, que é o medo de errar mesmo. Ctrl C, Ctrl V e o ponto content. Então lá dentro dele, né, eu vou ter o nosso inner HTML e eu vou alimentar ele com o meu formatted transcription, tá bom? Se eu rodar agora, eu espero ver algumas coisas erradas, mas eu vou só retornar aqui o tempo meio que zerado, só para eu ver ele 1000 vezes ali sendo colocados. E aqui, quem sabe eu retorno direto um text, tá bom? O text aqui. Só para eu ver ele também, ver se ele vai chegar lá. Então esse é o render. Aqui eu estou mandando o render data, vou salvar. Deixa eu só ver se eu estou fazendo certinho. Acho que sim. Deixa eu ver por aqui se tem erros. Então como a gente já está pegando o dado, já meio que fixo, tá aqui, ó, tá? O que nós temos aqui de erro? Tem um monte de vírgulas, tá vendo essas vírgulas? Essas vírgulas é por causa do map. Vem aqui, ó. Por causa desse map aqui, ele devolve, o map sempre vai devolver um array. Então eu posso juntar esse array, join. E na junção dele, eu não quero nenhuma separação, não quero nenhuma vírgula, nenhum ponto. Eu só quero que ele junte. E vai virar um textão grande, tá bom? Então posso colocar aqui. Nós vamos ter um textão grande aqui. Tá vendo? Agora o lance é a gente alimentar primeiro os timestamps aqui com o timestamp correto. Lembra comigo que o timestamp que chega aqui, ele tá desse formato. Eu descobri que esse formato aqui, se eu multiplicar por 1000, ele vai ser um timestamp em milissegundos, tá bom? Então como que eu vou fazer ele? Olha que legal, cara. Isso aqui é bem daorinha aqui. Aqui vai vir uma estratégia, tá? Que esses dias eu não lembro aonde que eu vi ela, mas eu gostei demais. Eu vou criar uma data, é um new date, nula, tá? Essa data ela vai criar um dia qualquer, tá bom? É um dia lá de 1900 e lá vai cacetada, não lembro. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui pra você ver, ó. Date. Vou até aumentar aqui, porque daí eu já faço aqui, você já vê ela acontecendo. E é legal, o feedback imediato, tá? É um new date como nula, tá bom? Pronto. Se eu pegar o date agora e fazer um set time, eu posso passar aqui um tempo em milissegundos. Então vamos supor lá que tinha eu não lembro mais, sei lá, 13.3, tá? Vezes 1000 é 1 milissegundos, ok? Passei isso aqui, você tem um tempo. E aí, se eu pegar o meu date e usar aqui a função toIsoString, tá? E usar uma ideia de fazer um slice, ou seja, cortar... primeiro deixa eu
passar ela como toIsoString. Ela é isso daqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Agora, essa partezinha aqui, pessoal, ela tá mostrando pra mim um tempo. Tá vendo ali o tempo? Legal? Então, eu vou pegar e vou fazer o slice pra pegar só aquele pedacinho. Então, eu vou tirar do começo 11, aí vou usar até o 19, tá bom? E ele me retornou ali, ó, 00013, né? Então, isso é muito legal. Eu tenho meu milissegundos ali que eu quero, que eu preciso dele, tá bom? O milissegundos. Eu tenho ali o tempo que eu quero, tá? Então, vamos lá. Então, aqui o date, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Vamos pegar o date, set time. Vou passar aqui pra gente o timestamp, bom, que a gente recebeu aqui. Vou multiplicar ele. Ele vem. Tá, vamos olhar aqui de novo. O timestamp vem como um array de 2 posições, inicial e final. Então eu quero pegar a posição inicial, tá? E vou multiplicar ela por 1000. Beleza. Aí então eu vou retornar o date to isoString, tá? Vou fazer um slice 11, 19. E eu tenho o getMinutes. Vamos ver como que ele tá agora? Transcrever, deixa eu limpar tudo aqui. Tá ali, tá bom? Ele ficou maior do que o do layout, deixa eu ver, ficou maior do que o do layout. Aí eu posso ver se eu quero diminuir ele, tá? Ou se eu quero manter ele assim, porque pode ter vídeo de horas. Mas vamos supor que tenha vídeo só de minutos, e a gente pode cortar aqui mais 3, né? Então, 14. Vamos colocar aqui, vamos adicionar, ali ó, 00, 04, 07, 09, ele vai fazendo até acabar o vídeo. Olha só a transcrição, abraçando o Macão, né? Tá bom? Perfeito, perfeito. Já temos essa primeira parte que é o getMinutes, tá? Agora o grouped text, ele vai ser um pouquinho mais complicado. Eu preciso muito da sua atenção. Se você perder o foco, respira fundo, bem fundo, tá? E presta muita atenção no que a gente vai fazer agora. Então eu vou criar aqui uma const chamada de words. Eu vou pegar o meu texto e vou fazer um split eu vou separar o meu texto por espaço. Então imagina que esse é o texto. Ele vai separar cada um dos espaços. Cada um desse texto vai ser uma posição no array, tá bom? Então eu estou pegando meu texto e separando por espaço. Mais uma vez, visualmente, né? Tudo que você pensar assim de lógica, pessoal, tenta ser o mais visual possível. Se você não está conseguindo entender, vem aqui, escreve aqui, ó, let text, coloca o texto, aí pega o text, splita ele por espaços. Aí você vai encontrar um array que está mostrando para você um monte de opçõezinhas aqui, tá vendo? Cada uma dos índices do array é uma palavra, tá bom? E aqui é por isso que eu chamei de words, são palavras, tá bom? Muito bem, então presta atenção, eu vou criar agora um agrupamento. Então vai ser um grupo que vai ser um array, tá? E eu vou usar um for tradicionalzão. Let index, eu vou chamar de IDX, tá? Porque daí você vai saber que é o index. Vai começar no index 0. Se o index for menor do que o tanto de palavras que nós temos aqui nesse array, tá? Então se você vier aqui comigo, esse text split que nós criamos ali, ele é um array, então eu posso ter o length nele. Vamos colocar como words, só para você ver mais ou menos o que a gente está fazendo lá. É words, né, que eu chamei. Então words.length vai mostrar 13, tá vendo? Então words.length vai ter ali 13. Então enquanto o índice for menor do que 13, você vai pegar o índice e vai somar mais um. Só que antes de você somar mais um, você vai rodar o que tem aqui dentro. Então é um loop, né? E aqui eu preciso só avaliar uma coisa. Se o meu index, tá? O meu módulo dele, por 3, for igual a 0, ou seja, eu estou pegando o resto da divisão for igual a 0, ele vai entrar aqui nessa parte, somente nesse momento. E aí quando ele entrar aqui, eu vou colocar no console para você ver, eu quero que você pegue as palavras, tá? E que você faça um slice, pegando a partir do index, e aí você vai pegar o index mais 3 palavras e vai colocar aqui. E aí você vai fazer ainda uma junção disso, porque isso vai ser um array. Você vai fazer uma junção só separando essas palavrinhas. Coloca no console. No console é o suficiente, porque eu quero só ver o que você está fazendo aí, doido. Mostra pra mim, seu loucão, o que você está fazendo aí, tá bom? E aqui no console espero ver os textos ali, tá bom? Então olha só como que eles vieram, tá? Desde lá do começo. Eles vieram com uma vazio aqui, né? Um vazio. Se você precisar criar um sistema de notificação, então de 3 em 3 ele vai pegando, exceto o primeiro que é o vazio, e tá tudo bem, tem até um undefined ali, tá tudo bem, o primeiro vazio estar ali, nesse momento não me importa muito, tá bom? Então o que eu tenho que fazer aqui? Ao invés do console log, eu vou colocar isso como uma posição dentro do groups, eu vou fazer um push, ou colocar ele como uma posição dentro do meu group, group, é mais interessante ser groups, né, em S, porque é um array. Tá? Só coloco ele como uma posição ali. Pronto, eu tenho uns agrupamentos agora. Se eu colocar no console log, de novo, sempre coloque, tá? Coloque porque você vai tendo mais clareza.
eu vou ter aqui um array gigantesco com todas as minhas palavrinhas separadas de 3 em 3, ó. Tá vendo, ó? Tá? Então, se você, né, com exceção do vazio, precisar criar um sistema de notificação, provavelmente você vai fazer algo semelhante a essa bolinha que tem aqui. Então, se eu tocar aqui, é isso mesmo que eu tô falando, tá bom? Tudo bem. Feito isso, lembra que eu preciso agora engavetar, colocar isso dentro de spans. Cada uma dessas aqui, ó, cada um desses carinhas tem que entrar dentro de um spam, tá bom? É isso, tem que entrar dentro de um spam. Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar aqui, eu vou retornar o groups e eu vou fazer um map nele. Lembra, pessoal, que o map vai retornar um array, então eu quero em algum momento juntar tudo. Então já vou fazer aqui agora, tá? E lembra que ele vai executar uma função para cada um. Então essa função aqui vai ser uma função curta, e essa função ela tem o item e tem o índice, tá bom? Eu posso pegar o item e o índice, eu vou precisar das duas coisas aqui, legal? Então primeiro eu vou só começar retornando uma template literals, e vou passar aqui o spam, tá? Que é o que eu quero, vou fechar o spam, e aqui eu quero ver o item, né? E eu vou dar um espacinho aqui, porque senão ele vai ficar junto às palavras. Tá? Então eu estou retornando isso. Então eu vou salvar. Se eu estou retornando para onde? Para essa parte aqui. Então dentro do P eu vou ver um monte de spamzinho ali. Legal? Então, opa. Por enquanto, vamos dar uma olhada no que ele está fazendo. Ok, tá ali, ó. Se você precisar criar um sistema de notificação, provavelmente você vai fazer algo semelhante. Perfeito. Perfeito. É exatamente isso que eu quero. Deixa eu só fechar essa parte. Diminuir um pouco essa parte, para a gente poder ir vendo esse layout um pouquinho mais bonito, tá? Então, aqui basicamente a gente está tendo, né, a funcionalidade do layout ali. Só que eu fiquei pensando, seria bem legal, a gente ainda vai fazer o copiar, tá? Calma aqui, por isso que eu falei que a gente está aqui, se divertindo, que vai ser grande, mas tá tudo bem. Seria legal que se eu pudesse clicar num desses aqui, e ele me mandar pro vídeo, um pedaço do vídeo. Bom, eu não tenho uma lógica perfeita para isso, tá? Mas eu pensei em algo aqui, tá? Eu pensei em verificar o seguinte, se eu pudesse meio que fazer um cálculo que jogasse ele, né? Se eu clico aqui, por exemplo, aqui ele verificasse tudo que nós temos aqui de tempo, né? Então a gente tem sempre um tempo inicial e um final, né? O inicial desse daqui é o final do anterior. Então ele pegar meio que fazer um cálculo aqui para descobrir em que momento mais ou menos isso aqui tá. Não funcionou perfeito, mas vai funcionar legal, tá? Que é o quê? Eu vou pegar aqui o tempo inicial e o final do meu timestamp. Ó, esse timestamp que eu passei aqui, tá? Eu vou desestruturar ele e vou chamar ele de initial time e final time. E ele é um array, então eu estou desestruturando esse timestamp. Então eu estou tirando a posição 0 e a posição do array e estou renomeando elas, tá bom? Aí, eu vou criar aqui uma const e vou chamar ela de seek_to. Esse seek_to significa que eu vou colocar o vídeo, eu vou enviar o vídeo para essa posição que eu vou criar aqui. Então a posição é a seguinte, se o index for igual a 0, tá? Vou deixar dois iguais, só tá o suficiente. Se o index for igual a 0, então você vai mandar para a posição inicial. Então initial time. Opa, initial time. Tá bom? Você vai mandar para a posição inicial. Se não, você vai fazer um cálculo aqui interessante, tá? E o cálculo é o seguinte, vamos lá. Deixa eu começar de que momento desse cálculo aqui, porque esse cálculo aqui é meio complicado. Eu vou pegar o tempo final e vou tirar o tempo inicial. Isso aqui vai me dar um range, tá? Ele vai me dar, por exemplo, de 0 a 4, ele vai me dar somente os 4 segundos. De 4 a 7, ele vai me dar 3 segundos. De 9, e assim, você entendeu, né? De 7 a 9, ele vai me dar 2 segundos. É só o tempo que sobrou aqui, tá? Um tempo entre um e outro, qual é o tempo que existe. Então, primeiro que eu vou colocar isso num agrupador, né? Fazer um agrupamento, porque eu tenho que dividir isso agora pelo groups.length, ou seja, o total do primeiro lá era 13, lembra disso? Menos o index. Então, cada momento que isso aqui está rodando, o index ele está mudando, tá? Ele está mudando aqui, esse index está indo de 0 até o 13. Então, vai chegar um momento que isso aqui ele vai estar no meio, isso aqui vai estar no fim, mas eu tenho que fazer essa divisão, tá? Então, eu vou agrupar novamente toda essa parte aqui, porque depois que eu fizer isso, eu ainda preciso somar ao tempo inicial, porque o cálculo que vai ser dado aqui para mim tem que ser dentro do tempo inicial. Eu não sei nem se eu expliquei direito, porque confesso que isso aqui é difícil até para mim, tá bom? Eu fiquei fazendo assim tanto experimento aqui para testar, porque eu não sou matemático, né? Mas eu fiquei fazendo tanto experimento aqui até que eu cheguei nesse número aqui e ficou certo. Nessa fórmula, né? Essa fórmula deu certo. Agora, o que eu preciso fazer? Toda vez que eu clicar no spamzinho aqui, ó, onClick, né? Eu vou executar uma função chamada seek e ela vai pegar o evento. Que função é essa? Vamos criar essa função aqui, ó. Vou criar ela aqui fora. Function. Eu não posso criar ela como uma função, tá, pessoal? Eu tenho que criar ela na window. Eu tenho que fazer essa função ser criada na window. Por quê? Aqui a gente pegou o evento. Por quê? Porque essa maneira de usar o onClick aqui, ele vai procurar somente essa função, ele vai procurar na window.
tá bom? É assim que funciona e tá tudo bem. Aqui eu vou passar um data seek2 e aqui eu vou passar o dado seek2 que a gente criou aqui, tá? Esse cálculo aqui que vai me retornar aqui ele vai retornar sempre para mim um segundo, tá? O segundo do vídeo, ok? Esse vai retornar o segundo do vídeo. Muito bem, vamos lá, tá chegando. Então aqui agora a gente vai pegar o seek2 que está em event current target.dataset.seek2. Funciona assim, tá? O current target é esse span, tá? Dataset é esse cara aqui, até o tracinho, dataset. E aí o nome que eu coloquei aqui, seek2, toda vez que tiver um traço ele tem que trocar por a próxima maiúscula. Tira o traço e faz a próxima letra ficar maiúscula. E aí ele fica dessa forma, seek2, tá bom? Perfeito. Então, lembra que lá no nosso YouTube API nós criamos um window YouTube Player, e aí depois que carregou o player, ele preencheu nesse window, né? Ele alimentou esse window, e eu falei que a gente precisaria criar isso, porque em algum momento a gente ia usar isso em outro lugar da aplicação, e esse é o momento. Então, window, YouTube Player, tá? Eu acho que escrevi dessa forma mesmo, seek2. Esse daqui, pessoal, também nós temos na documentação, tá? Vou abrir aqui para você dar uma olhadinha, na documentação do iframe, do YouTube, nós temos aqui essa opção de seek2. Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos procurar seek2. Tá aqui, ó. Tá? E o seek2 ele precisa de um segundo, sendo um número. É isso. Então, player seek2, eu estou passando esse seek2 que é os segundos, ou seja, para onde que ele vai enviar o vídeo. E assim que ele enviar, pega o meu YouTube Player e faz um play vídeo nele. Tá bom? Salvei. Vamos fechar esse aqui, não precisa agora. Esse aqui também não. Voltamos para cá. Fechar essa parte e vamos iniciar aqui, transcrever. Vou clicar aqui, ó, você pode trocar, substituir esse... Aqui chegou perfeito. Você pode, vamos pegar esse aqui, que é 30. Perfeito. O inicial sempre vai funcionar, tá? Tudo que eu clicar aqui no inicial, ele é perfeito, porque ele veio já da inteligência artificial. O resto aqui foi só um chute, então não vai funcionar legal. Essa fórmula aqui que eu fiz, tá? Cadê? Essa fórmula que eu fiz, ela só é um chute. Ela pega o tamanho das palavras aqui, e ele vai fazer um valor mais ou menos, ele vai chutar os segundos entre esse 9 e esse 14, ele vai pegar aqui e vai chutar. Então se eu clicar aqui, provavelmente ele vai chutar ali pro 12 segundos. Vamos clicar aqui para ver, ó. 12. Exatamente, tá? Então não significa que tá perfeito, significa que é só um experimento e dá para ser melhorado, tá bom? Mas tá muito legal. O que vai faltar aqui é eu clicar nesse botãozinho legal aí, né? Esse botãozinho lindo e fazer ele funcionar agora, tá? Para a gente fazer esse botãozinho funcionar, a gente vai iniciar aqui um carinha, eu vou chamar ele de copy.js, tá? E vai funcionar assim, eu vou pegar o meu botão, copy button, ele está no document query selector, ele está na parte de button, que é com a classe copy, e aí eu vou pegar o copy button e vou adicionar um evento de clique nele, tá? Quando clicar, o que ele vai fazer nessa função aqui? Nessa função ele vai ter que pegar os textos, o text. Então, document query selector all. Então, ele vai pegar tudo que tiver lá no transcription. Vamos pegar certinho aqui, pessoal. Isso aqui, ó. Pega essa parte, essa classe, ok? Tudo que tem lá na parte de transcription, content, p. Ou seja, transcription, content, p. Então, ele tá pegando tudo que tem aqui dentro, todos os spans que tem aqui dentro, tá bom? Ele vai ter criado ali. Show de bola. Pegou tudo ele. Agora, a gente vai criar aqui um carinha que eu vou chamar de output, tá bom? E os textos... ele vai ser aqui desestruturado para dentro de um array, tá bom? Então, cada um dos textos ali, isso aqui, ó, o query selector all, ele vai pegar uma seleção aqui, ele vai criar um array-like que a gente chama no JavaScript, array-like. Então parece um array, mas não chega a ser um array. Por isso que ao desestruturar aqui, ele funciona para eu poder usar aqui, por exemplo, um reduce, tá? Um reduce é uma higher order function também, que vai servir para eu transformar um dado em outro dado. Então eu vou transformar um array num texto. Tudo que ele vai precisar aqui, primeiro, na primeira parte é uma função, vou até deixar assim, e a segunda parte é em que tipo de dado que ele vai ser transformado. Esse primeiro dado aqui, ele chega aqui para mim como um acumulador. Então ele chega como esse primeiro dado aqui, que é uma string vazia. Mas se eu fosse transformar num array ou no objeto, esse ACC seria o dado que eu estou fazendo aqui, o tipo de dado que eu estou colocando aqui, tá bom? E aqui é o texto. O próximo parte aqui é o texto que eu tenho, legal? Então, eu vou retornar direto. O acumulador vai somar, ou seja, vai pegar esse vazio e vai somar com o próximo texto, pegando somente o inner text, somente o que tem de texto. Ou seja, eu estou fazendo um jeito de tirar todos os spans que tem aqui por volta, tá? Então, se você analisar aqui comigo, eu vou ter um monte de spans aqui, ó, on click e tudo mais. Estou tirando todos eles para pegar o texto puro.
Ok? Vamos voltar para cá. Opa, travando aqui. Então eu estou pegando o texto puro, tá bom? É isso que eu estou fazendo. Pronto. Agora que eu tenho isso aqui, eu tenho uma função aqui no meu navegador, que é o Navigator, e eu posso pegar o clipboard, ok? Write text. Então ele está adicionando texto ao meu navegador, que é esse texto de output. E eu posso ainda fazer um trim aqui, se eu quiser, para, sei lá, tirar espaços, qualquer coisa assim, tá bom? Após eu copiar tudo isso para o meu navegador, nessa parte está tudo copiado, no meu navegador não, no meu... Isso aqui já está copiado para o meu clipboard, tá? Pro meu se eu fizer um Ctrl V em algum lugar, depois de clicar ali, ele já vai colar. Só que eu quero pegar o meu ícone, eu quero de maneira visual fazer com que a pessoa entenda que deu certo, né? Eu vou pegar o meu copy button, vou fazer um query selector e vou pesquisar ali dentro o i.ph. Então vamos voltar aqui para a gente ver o que ele está fazendo. Ele está pegando esse button copy e está procurando esse carinha aqui, tá vendo? Então na lista de classe dele nós temos o PH copy simple, né? Então a gente vai pegar ele e a gente vai setar um atributo nele. Então vou pegar o ícone, eu vou fazer um set attribute de class e vou trocar a classe para PH e vou colocar a PH-check-circle. Então ele vai trocar para mim o ícone. Então ele vai tirar essa copy simple para deixar o check circle. Legal? E aí eu vou colocar um set timeout. Quer dizer, depois de um tempinho, o que é que ele vai fazer? Esse tempinho primeiro, ó, vamos lá, 2 argumentos no set timeout, tá? Depois de 2000 milissegundos, ou seja, 2 segundos, ele vai rodar essa função. Essa função pega o seu ícone, coloque um novo atributo nele de classe, tá? Então você vai sobrescrever a classe de novo. Agora vai voltar com a classe original. Então eu vou voltar para cá e copiar ela para não errar. Ctrl C, Ctrl V. Então entenda que eu estou pegando todo o texto dentro do P, eu estou transformando ele, que veio como array, eu estou transformando ele num texto final, só que eu estou pegando apenas o que tem de texto, não quero nada de spam, essas coisas, não quero nada. E vou fazer um trim aqui, eu nem sei se eu preciso disso, tá? Acho que nem preciso, vou tirar. E vou só escrever para o meu clipboard, ou seja, eu já vai estar, é como se eu tivesse selecionado todo o texto aqui e feito um Ctrl C, tá bom? É mais ou menos isso. E aí eu vou só colocar um efeito visual. Eu vou mudar o ícone, tá? E depois de 2 segundos ele vai voltar para esse ícone aqui. E aí voltando lá para o nosso CSS, lá no começo, na parte do copy, tinha uma parte aqui, ó, que ele vai adicionar uma animação, que quando chegar esse PH copy simple de novo, depois de 2 segundos vai vir ele de novo, ele vai aparecer suavezinho, tá? Vamos ver isso aqui se está funcionando, né? Então eu só ver isso aqui, copy, agora eu preciso importar ele, pessoal. Eu vou importar ele lá para o meu main. Import.copyjs. Então importei para cá, vou atualizar e aqui eu vou carregar de novo o vídeo fake. Tá tudo fake aqui por enquanto, né? E eu quero só ver se eu vou copiar mesmo, ó. Cliquei aqui, apareceu o ícone e aí ele mudou pro copy ali. Agora eu vou voltar aqui pro meu documento e vou colar, Ctrl V. Perfeito, tá? Copiou tudinho. Como eu falei, aqui na Rocket City é mais ou menos, não é esse aplicativo, é mais ou menos um aplicativo semelhante a esse, que é usado para poder pegar todo o texto. E daí do texto, esse textão aqui, ele é transformado em algum material, como o e-book que eu deixei ali para vocês acessarem, né? A partir do texto que é feito com o Whisper. Esse aqui usa o Whisper também, só que de uma maneira gratuita. Agora, você vai lembrar comigo, tá? A revisão final aqui, né? Finalizando para ver se está tudo funcionando, se a gente deixou alguma coisa para trás. Você vai lembrar comigo que toda essa parte aqui, a gente vai ter que tirar o comentário, tá bom? Temos que descomentar essa parte, porque é a parte de fazer, baixar e converter o vídeo. Na parte do form, aí depois, ó, form ele está chamando transcribe áudio. Então, transcribe áudio está na parte de transcribe. A gente tem que descomentar essa parte, tirar o comentário dessa parte, e temos que tirar o comentário dessa parte e comentar essa daqui, que é o texto fake, tá bom? Se vou salvar, acho que tá tudo certo aqui. Vou fechar. Deixa eu ver, tá tudo certo aqui também. Aqui também. Aqui também. Show de bola. Eu acho que tá tudo legal. Para eu saber se está funcionando, então, eu preciso só olhar se está rodando o meu app, se está rodando o meu back-end. Eu vou até cancelar e rodar de novo, tá? E aí, voltar para cá e, de fato, fazer isso daqui funcionar. Então, vou ficar de olho aqui na parte de erros e vou iniciar a transcrição. E eu sei que vai demorar, por isso eu vou só soltar aqui, dar um corte no vídeo e vamos ver. E lembra, ele vai travar o seu computador nessa parte. Nessa parte, a sua janela do navegador vai estar travada. Por isso que não aparece aqui a opção de loading. Lembra que o loading ele fica piscando? Não pisca. Por que não pisca, Mike? Porque tá tudo travado, tá? Justamente essa é o que eu falei, é o pró e contra, né? Ele é de graça para transcrição, só que, cara, ele vai travar. E aí você tem que esperar
E quanto maior for seu vídeo, pior é, porque mais travado ele vai ficar. Então testa com vídeo curtinho, e se você não alguma vez precisar de vídeos grandes mesmo para fazer isso daqui, tá tudo bem. E lembra que você ainda pode mudar, né? Muito importante essa informação, você pode mudar, e se você tiver mais potência na sua máquina aí, você pode tirar esse Whisper Small aqui, colocar um Whisper Medium, ao invés do Small você tem um Large, você tem um Large traço V2, cara, tudo isso você pode encontrar. Ó, aqui tá tudo travado, eu não consigo nem abrir a minha, não consigo fazer nada, tá? Travou, esquece, eu só consigo voltar aqui na hora que ele terminar aqui. Então você consegue mudar aqui a maneira qual que é o modelo de inteligência artificial que você está usando, e tem modelos melhores que vão te dar transcrições melhores. Pô, mas fica um aplicativo muito legal. Para fazer o deploy disso, você tem que saber que o servidor você vai ter que fazer o deploy em outro lugar. Existe aí um serviço chamado Render, né? O Render você consegue mandar serviços Node para lá, tá? Servidores Node. Então você pode colocar isso aqui no Render, e aí com o deploy feito lá, essa outra parte aqui do Source e tudo mais, você pode fazer essa outra parte feito, sei lá, pode usar Vercel, pode usar outras coisas, tá? Mas é importante você saber que aí a conversão, o seu áudio, tudo vai estar lá no servidor do Render, vai estar em outro lugar, vai ser outras formas de você acessar. Tem que mudar toda a aplicação praticamente. Então isso aqui funcionando localmente, tá show de bola. Para teste, para prática, tá muito bom. O que você precisa fazer? Continuar estudando. Por isso que eu falo tanto do Rocket City One. Dentro do One você vai ter o Explorer, o Ignite, você vai conseguir fazer muita coisa legal, fora conteúdos novos que estão chegando por aí com força, para você poder aprender mesmo, tá bom? Então, aqui deu certo, né? Terminou aqui, trocamos uma ideia da hora, e deixa eu ver se tá funcionando. Ó, pode trocar, substituir esse valor. Perfeito, tá funcionando. Uma coisa que eu pensei que dá até para você se desafiar depois. Pô, será que toda vez que o vídeo tá atualizando, tá? Já vou avisar que dá, né? Pela API do YouTube lá, que a gente colocou, toda vez que o vídeo tá mudando aqui o tempo, você tem os dados disso, e quem sabe você pode olhar para essa parte da sua aplicação e ir mudando aqui também, fazer uns cálculos meio maluco aí, e fazendo ele meio que dançar aqui, sabe? Andar enquanto você está vendo aqui, ele vai andando por aqui também, dá para você fazer isso, tá? Mas olha, o que a gente fez aqui, sensacional demais, a gente foi para outro nível nesse Bora Codar. E eu sei que talvez não tenha sido fácil. Uma coisa que eu já vi que eu esqueci de fazer aqui é o clique desse botãozinho. Faz aí, pessoal, é simples. Clica nele para ele poder apagar isso daqui. Se ele for apagar isso aqui também, você tem que ver se você quer apagar tudo que tem aqui, quer fazer o descarregamento do vídeo, enfim. Não é necessário, é só para você saber que dá para fazer, que eu olhei agora e vi que dá para fazer. Fora que já está funcionando isso, tem toda essa parte bonita, visual que a gente fez, todo o carregamento do vídeo, download do vídeo, conversão em áudio, transcrição com a inteligência artificial. É um Bora Codar para dar inveja aí a muito curso, né, que tá ensinando inteligência artificial. Isso aqui eu considero algo simples, mas que ajuda bastante a gente no dia a dia. Bacana? Espero que você tenha gostado. Um novo projeto no seu portfólio. Te vejo no próximo. Abração do Maicon. Tchau, tchau.